Olá, Outcasters olímpicos, como é que vão vossos anéis? Tudo bem? Está aqui começando mais um episódio de Outcast, podcast que fala sobre música alternativa, o universo que a cerca e baratos afins. Lembrando, aqui embaixo, acho que aqui, né? Aqui, eu acho, tá aparecendo o QR Code, né? Aponte o celular para a tela, faça seu Pix, colabore para esse podcast continuar existindo. Se você não quiser, tem na descrição do episódio ali a nossa chave Pix também, faça a sua contribuição. Você, youtuber, ative o sininho, inscreva-se no canal, chame a família toda para assistir esse podcast. Antes de mais nada, Zé, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Maurício Gaia. Vou te contar um negócio. Você sabia que no Spotify, nós estamos entre os 15 podcasts de música mais ouvidos no Brasil? É mesmo, não sabia não. Boa notícia. Você tem que acompanhar o grupo, Zé. Pois é, eu tenho. Você tem que acompanhar o grupo. Não sei se você tá lendo as mensagens. Eu tava, na verdade, quis fazer um act surpresa. Você já tinha até falado isso, eu fui ver. Ah, então tá bom. Tá bom. Tem um acting aqui, você não entendeu. Bom, enfim. Eu sou Maurício Gaia, já falei, Zé Antônio Albudual do meu lado. Zé, por favor. Olha, hoje a gente tem não só o prazer, mas a honra de receber uma figura histórica da nossa música aqui. Você quis dizer velho? Não. Não. É uma figura histórica com centenas de músicas gravadas por grandes nomes. Tem 9 discos, né, gravados. Talvez até mais. Não sei, eu perdi a Vários conta. discos. Com o novo, acho que uns 10 ou 11, porque tem um encarte no Canto das Musas, né, que é um CD. Sim, é verdade. Também. Tem coisas aí. Fora isso, já fez até um filme que a gente vai falar aqui. Puxa né? vida. Fez trabalhos com os Zé Celso, com as Drubel trombone, enfim. E além de tudo, além de todo esse currículo, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, é uma das pessoas mais generosas, gentis e queridas que eu conheço. Péricles Cavalcante. Muito obrigado, Zé. Bem-vindo, Prazer, Péricles. Maurício. É um prazer estar aqui com vocês. Puxa vida. É uma honra. E rádio ao vivo? Rádio é a coisa melhor que tem. E podcast é o rádio revival, né? Eu também acho, sempre achei. Tem isso, né? Também acho. Você sabe, Pérez, que assim, quem assiste já sabe, mas assim, a gente coloca, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos sempre, né? Mas é claro que a gente vai fazer uma pauta e hoje foi engraçado que na hora que a gente estava debruçado ali para dar uma olhadinha na sua história, eu falei assim, cara, não dá para cobrir tudo. Quem que a gente vai fazer? Daí eu falei assim, eu falei assim, Maurício, dá uma olhada, é muita coisa, vê o que você acha. Daí a resposta que ele deu. Tudo vale a pena. Eu falei que você tem mais história que o Forrest Gump para contar. Talvez eu seja um Forrest um tipo de Forrest Gump, né? Tem muita história, é verdade. Mas a gente seleciona quantas coisas mais. Vamos direcionando. A gente vai levando. Seleciona aqui. Não, vai no fluxo. Mas eu queria começar falando da sua infância, seu primeiro contato com música. Eu vi seu pai tocava flauta. Meu pai tocava flauta transversa, ele tinha uma flauta de ébano, eu me lembro disso, bem velha, que ele desatarrachava, e flauta em sol, né, que é aquela mais grave. Sim, né? Sim. Mas ele tocava sem técnica. Ele tinha estudado em seminário, então estudou música, ele lia música, e ele que me ensinou os primeiros acordes do violão, né? Ele comprou primeiro um cavaquinho, aí veio com um manualzinho para fazer uns acordes de cavaquinho. Foi o primeiro instrumento que eu peguei, eu devia ter uns 10, 11 anos, 12 talvez, mas logo ele trouxe um violão e me ensinou aqueles Dó maior, Mi maior, Ré maior, o braço, né? Os tons, né, principais. E meu pai, mas lá em casa era um ambiente musical, porque além do meu pai gostar de música, especialmente erudito, de Luiz Gonzaga, porque ele era pernambucano, minha mãe viu Orlando Silva ao vivo na Bahia. Quando tinha 20 anos, ela era doida pela Rádio Nacional, Linda Batista, Dalva de Oliveira. Então eu cresci, aliás, as casas brasileiras em geral se ouve muita música, né? Em épocas diferentes, coisas diferentes. E na época dos anos 50, eu nasci em 47, né? Nos anos 50 eu ouvia fora o rádio, né? Também tinha, e os discos, né? Eu sou da época do bolachão, 78 rotações, né? Certo. Uma coisa, aí dando um salto pequeno, né, na sua história, até por uma questão de idade e tudo mais, você
meio, mesmo que à distância, viu ali o surgimento da bossa nova, essas coisas todas. Jovem Guarda. Mas eu queria voltar um pouquinho ali na questão da bossa nova, que eu já vi vários depoimentos de muitas pessoas, inclusive amigos seus, né, falando sobre o impacto da bossa nova na vida deles, na música, né, e pessoas de gêneros musicais diferentes. Né? Eu li nessa semana um livro sobre o Gilberto Gil, que fala que assim, quando ele escutou bossa nova foi quando ele trocou o acordeon pelo violão, né? Já li, sei lá, que já vi depoimento do Erasmo Carlos falando, pô, o Tim Maia, o sonho do cara era gravar a bossa nova. O Roberto Carlos, ele surgiu como cantor de bossa nova, né? Depois que ele abraçou a Jovem Guarda. É verdade. Primeiro single, né, do Roberto. Você acha que a bossa nova, nesse momento, foi tipo Nirvana, o que uniu todas as tribos? Eu acho. Eu acho, e tem que pensar o seguinte, a bossa nova, especialmente os discos do João Gilberto, elevaram o padrão, não só musical, mas de qualidade de produção musical, de canto, de instrumentação com os arranjos do Tom Jobim. Aquilo é um divisor de águas. Aquilo é mesmo um divisor de águas. Você pode dizer, você ouve até hoje os primeiros discos do João Gilberto, você ouve que aquilo, especialmente o Amor, Sorriso e a Flor, que é o meu preferido, né? Sim. Eu escrevi para o seu livro sobre isso. É verdade. Não é verdade. É uma coisa... É engraçado que o técnico de som era o André Midani, né? Olha só. Desse disco. Que depois foi uma figura importante, A&R, de várias gravadoras. Mas ali foi. Mas quando a Bossa Nova surgiu, em 59, 58, eu ainda era muito criança, ainda tinha 12 anos, ainda não era o meu universo de comprar disco. Depois que isso mudou um pouco, né? Quando eu fiquei 14, 15 anos, aí eu comprava LPs, tudo lá em casa, se ouvia os discos todos do João Gilberto e tudo. Mas junto com outras coisas, como você falou. E o caso do Roberto Carlos é incrível, porque o Iê Iê do Roberto Carlos é uma espécie de versão bossa nova do rock, né? É versão cool. Né? O canto dele é bom, até hoje, né? Canta bem e tudo. E aí eles dizem dessa influência. Então foi mesmo uma referência. Eu acho que até hoje, por exemplo, nesse álbum novo meu, Desconectado, sempre quando eu vou gravar um álbum, eu tenho coisas que eu penso, especialmente em lições que o João Gilberto trouxe, básicas. Por exemplo, esse álbum novo eu gravei tudo voz e violão. É o primeiro álbum meu que eu gravei voz e violão em todas as faixas e junto. Porque é muito mais... Você gravar separado, por exemplo, você grava uma guitarra, depois bota a voz, bota a percussão, não sei o quê, é um processo diferente, muito bom também, mas mais... Você pega os fragmentos, você sabe, junta numa gravação. Você gravava violão e voz, como o João sempre gravou, desde o primeiro, cada take, um take, 2 takes, 3 takes, 4 takes, pode não ser necessários. Então, porque o João você tem que exigir qualquer coisa errinho, você tem que fazer tudo de novo. Você está tocando junto com o violão entra no microfone. Nos discos do João, do começo, o mais incrível é que eles começaram, eu acho que em 2 canais. Sim. Eu acho que Chega de Saudade foi gravado em 2 canais. Que é uma coisa que os americanos faziam tempo. Botava a orquestra atrás, aquilo era gravado junto e aquilo dava certo. Eu pensava a posição de colocar. Mas essa lição do João. Outra coisa, quer gravar uma música? Cante muito aquela música, seja sua ou não. Porque você vai descobrindo um jeito de tocar. Então, por exemplo, eu tocava mal, meu violão era primário quando eu comecei a tocar. Eu tentei tocar bossa nova, eu me lembro, o Pato, tinha um amigo meu que adorava o Pato, isso no ginásio e tal. Aquilo, eu não tinha, como se diz isso, os elementos teóricos, os acordes certos. E teve essa mudança. Aí vou voltando, quando o Gilberto Gil ficou lá em casa, porque ele ficou, você sabe dessa história? Sim. Ele veio com a mulher dele, porque a minha casa era um consulado baiano. Porque as pessoas vinham do norte, naquela época o telefone era raro, não tinha telefone lá em casa. Isso na zona sul de São Paulo. Cidade Vargas, que é o extremo Jabaquara. Jabaquara. Só que era um bairro, meu pai era jornalista esportivo, então era um bairro de jornalistas. Então foi construído tipo aqueles americanos, sabe? As casas sem divisão e sem muro. Depois foi mudando, claro. Mas, enfim,
Era longe pra caramba. O ônibus demorava 45 minutos numa época que não tinha trânsito, para vir para o Anhangabaú, pra você ter uma ideia, né? Bom, o Gil ficou lá em casa. Quer dizer, ele trabalhava na Gessi Lever e a mulher dele, a Belina, a primeira mulher grávida, quando ele chegou, ele veio para trabalhar, né? Uhum. Ele ficava os fins de semana lá em casa tocando violão. Essa época foi a época que eu dei uma crescida no violão. Porque Você o Gil aprendeu ali olhando claro, ele. porque o Gil tinha o instrumental musical. O Gil é monstruoso. O Gil é um monstro tocando violão. E ele passou do acordeão para o violão, como se talvez ele passasse para o piano, se ele quisesse. Porque o Gil é um músico. Entre todos nós, todo mundo que trabalha com música popular no Brasil, ninguém pode musicalmente como o Gil. Vê como ele arma uma banda. Sim. Ele pode muito do ponto de vista musical, no sentido puro da palavra. O cara é músico. Então o cara, além de escreve bem, canta, perdeu um pouco a voz, mas canta bem ainda. Mas enfim, com o Gil eu pude começar a tocar alguns acordes mais complexos e chegar um pouquinho melhor no nível, não do Gil, porque é impossível, mas da coisa da bossa nova. Mas que foi essa referência no som do violão, no jeito de tocar violão. E o Gil notou uma coisa, o João Gilberto não trasteja tocando. E eu passei também a tocar, todo mundo passou da corda de aço pro nylon. O meu primeiro violão era corda de aço, pro nylon. E aí o nylon é outra história, outro peso do som, né? Uhum. E, no entanto, ele ajudou a compor esse par musical que o mundo todo admira, né? É o voz e violão, né? Sim. Então, mesmo nesse álbum meu, me deu muito mais trabalho do que outros por causa disso. Eu fiz várias gravações no estúdio do Pipo, que é meu coprodutor, mas poucos takes. Aí fiz mais takes em casa, porque tudo, do meu estúdio mesmo, né? Porque tudo depende do feeling, do momento para você escolher. Então, na verdade, dá mais trabalho do que você gravar com várias coisas. Né? Até porque ali até esconde alguns erros, não tá com a banda inteira. Né? Pois é. Você pode corrigir. Ou não, né? Você já ouviu os tracks separados dos Beatles? Já. Já ouviu o solo do Eric Clapton, uma guitarra de Twip? Isso eu não ouvi. Ele dá umas erradas monstruosas. De forma de harmonia, não, né? mas tipo, de harmonia, de trastejo, de nota que sobra, aí você ouve, você não percebe nada, tá lindo. Sim. E os vocais, hein? Isolados dos Beatles. Vamos cantar assim? Porra, como cantavam, né? Pois é. O Phil Spector disse isso, né? Quando perguntaram a ele, né? Qual é a diferença dos Beatles para os outros? Ele disse, os Beatles sabem cantar. E assim, você estava falando dessa coisa da sua casa ser um consulado da Bahia. Teve muita gente que passou por lá. Muita gente. Sua casa, Caetano. Nessa época você... Eu conheci na minha casa o Caetano. Então, o Gil eu conheci na minha também, casa. Capinã antes até, porque o Capinã já morava em São Paulo. Uhum. E ele toda a questão é a seguinte, eu tinha um primo que é psicanalista hoje, Luiz Tenório Oliveira. Sim. Ele é um psicanalista meio conhecido até hoje, que veio, o pai dele era prefeito na cidade da minha mãe. Então ele era um sobrinho da minha mãe, que era líder estudantil. Quando teve o golpe de 64, o pai dele, para ele não ser preso, botou ele dentro da perua, da prefeitura, lá do interior, e trouxe ele. Então ele ficou lá em casa um tempo, até poder voltar. Depois ele voltou e começou a namorar a minha irmã, com quem casou depois, enfim, mas isso... e as pessoas vinham vê-lo. Ele que trouxe. Se não fosse esse primo... E ele conhecia, por exemplo, o Caetano, tinha visto o show deles, Dedé, que era amiga dele, conhecia da Bahia. Certo. Então, o que aconteceu? Então, Capinã estava antes. Esse escritor, Antônio Torres, que é um premiadíssimo, também foi. E eu lá em casa, porque eles trabalhavam juntos na mesma revista, uma revista que chamava Finesse, que era uma espécie de senhor paulista, assim, mais sofisticada. E o Capinã trabalhava lá também. O Capinã ia muito lá em casa. Então tinha uma coisa dos fins de semana lá em casa, eles iam. E era longe, pra você ver, né? Iam lá para casa. E meu pai, como era uma pessoa muito... Minha mãe, eles gostavam muito de receber. E meu pai era uma pessoa, professor de português também. Então, meu pai estudou em seminário, foi padre, meu pai. Então, ele tinha, antes de casar com a minha mãe, deixou para isso. Então, ele tinha interesses ali, como eu lembro que o Capinã conversava muito, eu era menor, né? Eu era mais novo, 5 ou 6 anos que o Capinã, acho que o Capinã tem 82 também. Eu acho que sim. 5 anos mais novo.
Eu tinha 16, 17 anos, e o Capinã conversava muito com meu pai. Eu me lembro dele mostrando os poemas, meu pai considerando. Embora meu pai fosse uma pessoa de uma outra, muito mais velho que a minha mãe, de 23 anos mais velho. Então ele era, do começo do século, ele tinha um gosto pelo parnasianismo, Sim, tinha outro. certo. Mas ele conversava sobre essas coisas. Tudo isso atraía. E o meu primo, então, serviu de elo. Então eu conheci Caetano lá em casa. Gal eu conheci lá em casa. Betânia não, porque Betânia veio já pro Opinião e já Rio, fez né? sucesso. Sim. Né? Então a Betânia nunca foi lá em casa, inclusive, mas ela já tinha a vida artística dela. O Gil, nessa época, ele ficou umas 3 semanas lá em casa, ou 2 ou 3 semanas, e ia visitar, ele ia trabalhar na GC Lever e voltava. Mas aí ele começou a trabalhar com a Elis. A Elis começou a chamar, que conhecia um compacto. Ele tinha gravado um single, né, na Bahia. Então ele começou a trabalhar, logo ele deixou. E aí ele alugou uma casa a alguns quarteirões lá de casa. Sei. Ah, tá. Então aumentou mais ainda o caldo. Então o pessoal do Teatro de Arena ia na casa do Gil. E eu também ia, voltava da escola, era o caminho da minha escola. Eu voltava e entrava lá, entendeu? Porque era todo mundo. Eu me lembro do Paulo José e da Diniz Fati, por exemplo, do Guarnieri lá. Isso aí mudou muito a minha vida em vários aspectos, porque ver, por exemplo, Arena Canta Zumbi é uma experiência para mim formadora, com a música do Edu. O Edu também ia lá, né? O Edu também era muito próximo. Sim. As pessoas trabalhavam mais aqui em São Paulo, como sempre, né? Do que no Rio. Vinham para trabalhar. Né? E as televisões principais, depois a Globo foi no Rio, mas era Record. Era Record, né? Mesmo a Manchete não, Tupi. Tupi e a outra, tinha uma outra. Excelsior também chegou a fazer festival, era uma coisa que era um núcleo. E a grana, né? Aí tinha os empresários e tudo. Então foi um momento que realmente mudou minha vida, nesse aspecto, embora eu não pensasse ser músico. Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar isso, porque... Nessa época... Pergunta você, então, não, desculpa, porque... Nessa época você fazia filosofia, né? Não, ainda não, eu estava no curso clássico. Sei. Mas eu já pensava em fazer filosofia, já gostava, me interessava pelo assunto, e no curso clássico eu era aluno da Marilena Chauí. Ela dava aula no 2º grau nessa época, antes do João Carlos Quartim, que também é um filósofo que depois virou revolucionário, e depois exilado, né? Revolucionário porque antes lutava contra o governo. E eu fui fazer filosofia. Na USP. Eu passei de cara no exame, pra você ter uma ideia. Na época ali na Maria Antônia. Maria Antônia, maravilhosa. Então o que aconteceu? Eu fui fazer, para você ter uma ideia, a Marilena Chauí era tão entusiasmante como professora, jovem ainda, grávida do primeiro filho, eu me lembro. A gente ficava disputando para ver quem ia manobrar o carro dela, porque ela tinha uma barriga muito grande da garagem do negócio. Aí já com 18 anos, dos 30 eram 33 alunos por classe, mais ou menos, que era mais ou menos a média da época, mais de 20 foram fazer filosofias, uma coisa por causa da influência dela. Mas eu já pensava isso. E fui para a USP e entrei. E aí veio o tropicalismo. Eu me casei a primeira vez, um casamento de criança, durou 1 ano, até eu ir para a Europa, né? Mas enfim. E eu morava na Major Sertório, atrás da USP. Então eu adorava isso, porque às vezes eu ia de noite, às vezes eu ia de manhã, porque os professores eram os mesmos, só dava a volta no quarteirão, estava lá. E a casa dos tropicalistas, eclodiu o tropicalismo, Caetano morava na São Luís, o Gil morava na Praça da República. Se bem que na casa do Gil eu nunca fui, porque eu encontrava o Gil lá na Praça da República. E outras pessoas, aí eu conheci os Mutantes, da casa do Caetano, porque a casa do Caetano virou o centro para os poetas concretistas, Augusto e tudo, eu não conhecia antes. Conhecia aí, não fiquei amigo deles, mas conhecia aí. Então teve uma... Depois veio 68, né? 68, o AI-5 acabou a faculdade praticamente, porque gente foi morta, né? Colegas meus morreram. Sim. O Benetazo, por exemplo, na casa de quem eu estive uma vez para um curso de alguma coisa no Copan, foi morto e começou a vir gente. E lá em casa também ia muita gente. Por exemplo, eu me lembro do Pereio lá em casa uma vez, que vinha fazer uma peça aqui. Ficou assim aquele corredor ali até que a faculdade esvaziou. Eu dava aula no cursinho, ganhava uma grana dando aula no cursinho do Grêmio de Filosofia. Isso eu fiz 68, 67. 68 eu fui dar cursinho. 69, que esvaziou tudo, a minha mulher na época, Rosa,
que era minha colega do curso clássico, disse assim, não, você tem que ir para a Europa, vai continuar estudando lá, vai para Paris e tal. Eu falei, mas lá eu vou conseguir? Vai, não sei o que. Aí ela conseguiu uma passagem, era muito fácil naquele tempo, você não precisava de visto, não precisava de nada. Ela pegou dinheiro com o pai dela, passagem de ida. Você podia entrar com passagem de ida em Paris. Mudou o mundo, né? Mudou bastante. O mundo bastante para pior nesse sentido. Melhor para outros, né? E aí eu fui para Paris. E eles já tinham ido, tinham sido presos. Eles já tinham sido Eles presos. lá, foram presos no final de 68. Sim. Não é isso? Isso. Assim que teve o AI-5. Eles ficaram presos, depois foram para a Bahia. Fui à Bahia encontrar com eles uma época. E eles foram em junho ou julho para Londres. Mas eu não pensava em ir para Londres. Eu estou adiantando demais a conversa. Não. Vai tocando, vai tocando. A gente vai. Você pensava em ir para São Francisco, né? Na época. Você queria ir para São Francisco? Isso em Paris. Em Paris então. Eu queria ser hippie. Eu fiquei hippie mesmo. Eu tocava violão no metrô em Londres, em Paris. Londres não, em Paris. Em Londres tinha quem fizesse também, mas era mais difícil. Em Paris ganhava uma graninha, tudo era legal. E aí eu pensava, eu vou para Califórnia. Garoto, eu vou para Califórnia, né? Só que antes da música. Só não tinha música ainda. Do Lulu veio depois, né? Mas eu fiquei lá até que essa ex-mulher minha, que já tinha um outro namorado, que era da oficina, aliás, foi para lá. Ele falou, vamos para Londres. Eu falei, mas Londres? Eu falei, vamos para Londres e lá a gente vai para os Estados Unidos. Eu falei, opa, é bom ser jovem, né? Porque você não pensa em nada, né? Jovem, você vai indo. Meus pais tinham voltado a morar na Bahia, porque minha irmã se casou com esse primo, Tenório. Dividíamos um apartamento na Major Sertório, eu casado com a Rosa e a minha irmã casada com o Tenório. Aí a gente foi para Londres, porque a Rosa falou, vamos para Londres, de lá a gente vai para coisa. Eu falei, tá, de bom, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, de lá era uma coisa vaga. Aí eu fui para Londres, e a Mariana Chauí morava em Paris, ela até me deu uma grana uma vez, porque ela não chegou a ser minha professora na faculdade, ela fazia uma bolsa lá, ela chegou a me dar uma grana com os filhos pequenos, eu ia visitar, era maravilhoso. E o Bento Prado Júnior também. E eu ficava em Paris, indo ao cinema e tocando, ganhando no metrô. O que eu ganhava no metrô dava para ir comer e ir ao cinema. Todo dia, era uma loucura. Eu arranjei uma mina francesa que era que cantava em francês e tocava também, então eu saía com ela nos bares à noite, até que jogaram água na cabeça da gente, mas enfim, é bem típico isso. Mas aí eu fui em Londres, eu não pensava ficar. E fui ficando, fiquei 2 anos. Você chegou aí naquele festival lá na Ilha de White, que o pessoal cantou, tocou. Falar já que ele já me contou disso, do The Who, você me contou. The Who. Mas, você chegou em que ano lá? Eu cheguei em Paris, eu fui em agosto, mais ou menos. De 68? 9, eles já estavam lá. Tá, em Londres? Em Londres eu fiquei em novembro ou dezembro. Eu me lembro que tinha acabado de sair. Em Paris, eu me lembro de ter ouvido Here Comes the Sun. Eu estava passando numa loja. Sim. Falei, puta, que música linda, era o disco do Abbey Road. Né? E eu cheguei por aí em novembro, mais ou menos. Então você pegou toda a swing em London, né? Tipo, ainda. Peguei o final da swing em London, que foi acho que 70, final de 69, sim, 70, né? Mas não tinha toda aquela coisa psicodélica em Londres, era maravilhoso. Street, né? e a Roundhouse, que eu ia quase sim, todo domingo. Eu ia sozinho às vezes, aí era barato ir. Era muito bacana. Eu fui gostando de Londres. E eu andava muito na rua. Então, o meu inglês, que era bem mequetrefe, eu falava francês melhor do que inglês. E era pouco, assim, era mais de ouvir as músicas, Beatles, Sinatra, coisas assim. Eu falava pouco inglês, eu andava na rua. Então, isso me possibilitou conhecer muita gente que não era brasileira no começo e fazer programas com essas pessoas, sabe? Que era barato relativamente. Mudou outra coisa que mudou no mundo também, sim, né? Sim. Embora Londres fosse mais caro do que o resto. Sempre mas, foi. Enfim, aí a gente foi ficando, fiquei 2 anos lá. E agora voltando à pergunta do Maurício, né? Então, fala como é que foi esse festival, não só para ver os artistas, mas assim, efetivamente vocês fizeram lá Eu não fiz. Você não participou do... Eu cheguei um dia depois. Eu vou dizer por quê. Conta a história então, Péricles, eu vou contar resumindo aqui. Esse podcast vai ficar em capítulos, né? Vários do jeito. Não, tá uma delícia. Seguinte, eu fui no verão, julho ou agosto de 70, debandamos todos para Espanha, para uma cidade litorânea chamada La Escala. Caetano e Gil alugaram uma casa bem grande
E aí todo mundo que via, porque eu não tinha casa, eu tinha uma mochila, é diferente, então eu via de casa em casa. Maltner também já tinha chegado, demandou todo mundo, ficou todo mundo nessa casa, na Scala. Caetano, Gil, as mulheres, sem filhos ainda, o Pedrinho não tinha nascido, nasceu em Londres depois. Maltner, Ruth, umas americanas que estavam lá, enfim. Rogério, Julinho, Rogério Sganzerla. Ah, o Sganzerla, tá. O Duarte não foi a Londres. O Duarte não foi? Não foi, Engraçado isso, né? Ele não foi. Rogério Sganzerla, que já tinham casas em Londres, porque foi chegando brasileiro, né? E em Porto Belo Road tinha vários endereços ali. Aí você sabia o quarteirão da Maria Gladys. Então tinha aquelas histórias. Gilca. Então, foi a melhor época, foi a época que ele morava perto de Porto Belo Road, né? Notting Hill. Então é o seguinte. Que era onde tinha a comunidade do pessoal do Caribe, do reggae. Aí que foi uma coisa, outra coisa fundamental. É mais ali em Kensal Rise, né, que tinha, no final do Porto Belo, né? Tinha o quê? Kensal Rise, ali, final do Porto Belo. Exato, final do Porto Belo, quase embaixo da ponte do metrô. Exato. E lá tinha uma loja, eu te falei isso, tem um vídeo meu que aparece a loja. Essa loja era Dub Vendor, por um acaso? Não tinha nome. Tá, porque eu acho que era essa mesma loja. Que mudou de nome, provavelmente. Que eu cheguei a pegar. Que era Dub, chamava? Dub Vendor. Será que eu não vi? Não. No vídeo aparece assim, engraçado que não aparece a palavra reggae, aparece ska, tem umas coisas assim em cima, né? Tem uns vídeos aqui embaixo, e no filme que eu fiz, que comecei a fazer em Londres, tem uma sequência lá, que eu botei no videoclipe da Arícia Mess, cantando Clareou, mas isso já é outra história. Sim. Deixa eu voltar para a sua coisa. Eu falo muito, então vocês dizem... Não, tá ótimo. Então, fomos todos para a Espanha. Aí as pessoas que tinham grana mais, não muita, mas tinham mais, Caetano, Gil, as mulheres, todos, vieram de avião, voltaram para Londres. Eu voltei com o Rogério Sganzerla e com o Julinho num carro que eles alugaram, e tinha 6 pessoas no carro. E o carro quebrou na estrada, ainda tem isso. O Rogério estava dirigindo, você não sai da estrada, você voa um pouquinho, mas ninguém sofreu nada. E aí a gente foi a pé até para pegar ônibus, enfim. Quando eu cheguei em Londres, eu lembro que uma das meninas americanas que eu conheci lá na casa da Espanha, eu comecei a namorar com ela. Então, a Rosa, minha mulher, começou a namorar com o Julinho Bressani. Está casada com ele até hoje. Mãe da Tandê, né, da Noa, das diretoras da Globo, né? Sim. Ironicamente, porque ele é anti-Globo, o pai, né? Mas enfim, mas estão todos felizes ali. E então quando eu cheguei em Londres, eu cheguei um dia depois, porque demorou, o festival já tinha começado e eles já tinham ido, todos, para Londres. Só Dedé tinha ficado lá, tomando conta do Pedrinho, então ia assistir o Pedrinho. Então a Dedé ficou tomando conta, não foi para o festival. Mas Caetano, foi todo mundo. Aí eu fui com essa minha namorada para o festival. Cheguei um dia depois, eu cheguei na sexta-feira. Acho que eles cantaram na quinta, né? Certo. O festival era 3 dias, né? E a princípio não encontrei. A gente ficou numa tenda enorme, que tinha um monte de gente e tal, ganhando disso. Uma delícia. Mas de novo, teve uma coisa horrorosa que eu fiz, mas enfim, você é jovem, você faz. Não é horrorosa. Eu abandonei a menina sem dar. Sim. Eu saí, assim, não voltei mais. Sabe? Jovem. Você inventou o ghosting antes do termo. Antes do termo. Todo mundo fazia ghosting. Aí eu saí andando, encontrei as tendas que o Cláudio Prado tinha roubado de um outro festival, enormes, maravilhosas, e cada uma das tendas tinha 15, 20 pessoas, inclusive Caetano e Gil, todo mundo estava ali. 2 tendas, era mais afastado assim do palco, né? Mas era pouca, teve a invasão, né? Da invasão do que quebraram o muro, e tinha a parte de trás dava para a praia. Você descia assim, estava na praia, todo mundo nu, era meio envergonhado, fiquei até meio envergonhado com a história, mas tinha isso. Você de dia podia ir à praia, voltar, tá. E na hora do show a gente ia para frente, o máximo que podia. E para vocês terem uma ideia, isso aqui era uma loucura. Ninguém pedia você ir para frente, não tinha segurança. Era uma loucura. Eu lembro que a gente sentou na frente, tanto o Miles Davis como o Jimi Hendrix, a gente viu daqui até essa. Foi a última apresentação do Hendrix, né? Foi, acho que ele tocou numa boate, depois deu uma canja, né? Ele tocou mas 15 dias antes dele morrer. No lugar ali no Sorro, que eu esqueci o nome agora. Mas uma gema, não era bem que é um lugar show, de jazz, assim, exatamente. Né?
E foi isso. Aí foi, mas esse aí foi uma das coisas. Porque, por exemplo, desde que eu cheguei em Londres, a primeira coisa que eu vi foi o Rolling Stones na Roundhouse. Sei. No final de 69, ainda era o repertório, era do disco maravilhoso do Let It Bleed. Sim. Né? Maravilhoso. A gente viu de perto também, chegou. Na minha opinião, o melhor disco dos Stones. Eu ia falar isso, eu cara. acho que talvez. Eu acho que talvez do ponto de vista de canções com letras sim, e tudo, sim, esse é o sim, melhor. Também acho. E logo depois, Traffic. Eu adorei o Traffic quando eu vi. E nessa época o Steve Winwood tinha voltado com a formação original, né? Uhum. Ele, o Chris Wood e o Capaldi, né? Era Sim, um trio. Capaldi. Ele fazia baixo no No teclado teclado. e cantava, uma loucura. Eu vi então o lançamento do John Barleycorn, Must Die, na Roundhouse. Nossa. Um show espetacular. Como cantava, né? Canta. Aliás, Roundhouse já era em Camden ali. Camden. Tá lá até hoje, né, Roundhouse? Tá lá. Mudou muito dentro, né? Sim. Porque virou uma casa de espetáculo. Espetáculo mais gigante assim, e tal, mas porque é era lindo uma lá, garagem né? de trem, né? Sim. Que foi ocupada. Eu adorava ir lá sempre. Enfim, e vi várias coisas. Bom, já tinha visto The Who antes, porque tem outros festivais, né? Sim. O Gil tocou no primeiro festival de Glastonbury. É mesmo. Olha Fomos só. todos. Era paupérrimo o festival. Tinha um palco assim. A grande atração era Traffic. Sim. Mas o palco era pequeno. Aliás, mesmo na Ilha de White, se você vê os filmes, o palco Era pequeno. pequeno. Não, É pequeno. não só lá, cara. Eu vi outro dia tem um vídeo do Hendrix, não é nem lá, em Maui. É um palco de quermesse que ele Quermesse. tocava. Né, com um pedaço Pouco de equipamento. com um pedaço de espuma amarrado no microfone. Né? Eu acho que eu cheguei a ver uma vez um vídeo da apresentação do Hendrix na Ilha de White. Também. E assim, Também, tudo bem, né? O som e tal, mas parecia som de caixinha de fósforo, assim. Sim. Sim. E lá de longe você não via, não tinha esses repetidores que eles põem agora, né? Sim, sim. Com delay e tudo, como eles fazem, você ouve de qualquer lugar, né? Na época não. Na época era só aquelas caixas de som empilhadas ali. Mas é porque era outra coisa. A pessoa estava ali curtindo. Também você não tinha essa necessidade de ficar com preciosismo, né? E você me falou também que era muito fácil, as pessoas desciam do palco, você podia encontrar com eles ali. Eu fui, por exemplo, eu desci com o Caetano uma vez e o Gil, a gente entrou porque o camarim do Miles Davis era embaixo do palco. Tá. Então a gente entrou lá. Fora isso, eram trailers. Eu me lembro do pessoal do The Who. Assim, tudo bem, então, não sei o que. Ali atrás, mas não é o seguinte, era fácil. E nem é que ninguém queria. O barato tá ali, as pessoas estavam curtindo a sua. Tinha esse lado. Eu acho que naquela época a gente viveu a época pré-profissionalização do rock. Ali era um pouco amadora a coisa. E o lado amador tem um lado bom, né? Um lado relax, né? E aí, a gente pegou esse final. Mesmo os outros festivais, o festival de Bath, por exemplo, onde o Zappa tocou, uma chuva, cara, todo mundo ensopado ali no negócio. Ninguém reclamava também. Tudo era muito... Eu disse outro dia isso no Vozes do Brasil para a Patrícia. O Caetano acha isso também, Gil também. O período que a gente morou em Londres, eu nem pensava que ia ser sequer compositor nem nada. Pois é, você ainda não tinha se convencido que ia ser músico, né? Não, embora eu tenha gravado uma coisa com o Gil, né? Uma trilha. Do filme Rogério Ganzella. O Copacabana Mon Amour. Copacabana Mon Amour, mas é uma coisa hippie, você já ouviu aqui? Já. Mas começou a compor quando você veio depois pra cá, né? Quando eu voltei pro Rio. Mas vamos continuar em Londres. Mas, então, o que eu estava falando do festival, mas não foi isso, eu já tinha pulado de assunto, eu acho, né? Do festival que era, que eu já conversei sobre isso, Caetano já falou na imprensa, e Gil também, o período que a gente morou em Londres foi uma coisa, outra mudança muito, outro divisor de águas. Vou dizer porque aqui no Brasil não tinha show, só em boate. Sim. Não tinha lugar de show, tinha os festivais, eu assisti vários e tal, que eram na Record, na Excelsior, onde tivesse no auditório, tinha, mas não tinha show de teatro como tinha isso. Em Londres, a gente pôde ir os Rolling Stones, ver um lugar pequeno, no outro teatro que tinha lá, que eu esqueci o nome, também a Rolling Stone, o show do John Lennon com a Yoko, era nesse outro lugar. Você até lembrou do nome outro dia. Tem o Rainbow, Marquee. Não, é um teatro antigo. Eu sempre me esqueço do nome disso. Era um show que tinha 300 pessoas, porque tinha acabado os Beatles, né? Isso em 70. Então você tinha que ter contato com esse... E os ingleses têm um lado amador, bom, um lado relax, diferente dos americanos. Os americanos
profissional, o que é muito bom também. Então tem exuberância, técnica. Os ingleses não têm isso. Eles têm o gosto pela coisa que ele faz, o relax. Pensa bem os Beatles, né? Tem uma coisa assim. É claro que depois, com, enfim, o George Martin, tudo deu uma... Não é que eles não eram sofisticados, eles tinham aquilo, mas é diferente. Uma postura diferente. Uma escala, sabe, para fazer polida, isso. né? Então tem uma coisa... E isso influenciou muito a música, tanto que o Caetano e o Gil fizeram depois, eles mesmos acham isso. O disco, a diferença entre o disco Transa e aquele primeiro do Caetano é chocante. Sim, brutal. Aquele primeiro disco é um disco acanhado do ponto de vista musical, embora tenha coisas lindas, Asa Branca. Sim, sim. E o Caetano nunca tinha gravado violão aqui. Foi a primeira vez que Ele não começou deixava, a tocar lá. Não, tocava, mas não deixava Gravar. Lá o produtor falou, você tem que tocar o seu violão. O produtor era aquele Ralph Mace. Ralph Mace, uma figura simpaticíssima. Parecia que ele era 20 anos mais velho que a gente. Não, eram 5 ou 6 anos só mais velho, porque o inglês, assim, Sim, todo formal. E ele virou um importantíssimo produtor de disco, produziu Cleo Lane, aquela cantora. Sim. Ele era um cara, inclusive coisa erudita, ele era de uma área meio assim. Mas enfim, então esse período eu acho que é outra divisão de águas. Não porque a gente tiver... porque não foi planejado, também tem isso. O que não é planejado é muito legal, entendeu? Então eu não pensava nada, eles foram obrigados a ir. Entendeu? O Guilherme Araújo falou, vamos para Londres, que é mais legal para música. Então o Guilherme Araújo tinha tino, muito legal para essas coisas. Guilherme Araújo era empresário deles, né? Ele foi antes e alugou casa lá. Ele morava na mesma primeira casa, ele morava. Depois ele se mudou. Ele morava com todo mundo. Então, isso aí, a atitude em relação à música, que era, aqui a gente não tinha experiência disso, na música pop, é claro, não estou falando de música erudita, nem nada, né? Nem de samba, nem aí outra de música pop que se fazia na época, e em Londres mudou muito. E isso fez com que a maneira de fazer música, os discos mudaram deles, e eu acredito que mesmo que eu não pensasse nisso, quando eu comecei a compor e tudo, alguma influência eu tive dessa... porque eu me vi compondo. Por causa de uma paixão, eu já contei isso. Eu me apaixonei por uma menina, comecei a ter umas ideias de fazer uma música. Aí eu mostrava aos meus amigos, Caetano, Gal, tal, Gil, o cara esnoba, né? O cara é amigo. Não, mas não tem isso. Não tem isso. Eu não tinha isso porque não tinha isso. Sim, sim. Eram meus amigos mesmo, antes de serem famosos. Sim, sim. Então aí eles gostavam, eu achei ótimo. E uma outra coisa, foi uma influência para você, foi que a gente falou rapidamente, foi o reggae, né? Isso é muito importante. E você foi o autor dos primeiros reggaes gravados no Brasil. Clareou. Que nem é um reggae porque as pessoas não sabiam tocar reggae. Uma loucura, aí você ouve... A Gal gravou em single, né? Eu gosto mais da gravação do single, inclusive, do que da gravação do Caras e Boca. Ela fez outra gravação. Com Rubão Sabino, os músicos excelentes, mas não é reggae. Aqui. Não conheciam, né? Não conheciam, não sabiam como tocar, não tinha intimidade com isso. Até lembrei a Caetano outro dia, que quando ele foi gravar aquela música 9 out of 10, sim. Né? Walk down Portobello Road to the sound of reggae. Eu dei a ideia, falei, vem cá, vamos fazer, por que vocês não põem uma intro com o reggae de verdade? Porque eu conhecia da rua, e Caetano, olha que coisa engraçada, Caetano foi a única pessoa que se entusiasmou também pelo reggae. O Gil não. É mesmo? O Gil não? Isso me deixou surpreso agora. O Gil estava mais na coisa do pop mesmo, tocando guitarra. Porque ele conheceu lá o Blind Faith e tal, né? Ele se encantou com esse tipo de som também, e o baterista dele é um baterista que morreu outro dia, até ele foi baterista do Yes. O baterista que tocava com o Gil, como é o nome dele? Um lourinho de cabelo assim. Alan White. Morreu agora, dois anos, né? Ele era muito bonito na época, era impressionante. Tipo assim, um gato inglês, né? Mas tocava bem. E depois que ele ficou famoso depois. Mas enfim, o Gil... É claro que o Gil é tão músico que quando ele foi fazer reggae, ele fez tão bem quanto ou melhor. Qualquer jamaicano, né? Porque se falar que é jamaicano, ele cola. É foda, o Gil é foda. Mas ele não tinha, talvez por isso, porque a coisa dele é tão musical que ele não se entusiasmou. Porque o reggae que a gente conheceu lá é um reggae primitivo, né? Sim.
You can get it if you really want. Desmond Decker. Eu adorava isso, né? Genial. Que foi o grande nome, né? Que Israelites, né? Que ele gravou. Exatamente. Foi a primeira música que estourou de reggae, ela foi essa. Foi com essa. ele, né? E agora se disputa até. Eu vi que quando morreu esse cara maravilhoso, como é o nome dele? Que morreu um cara que tinha um grupo. Tô vendo que ele tocou aqui. Que eu lembro foi o cara que era baixista do Não, esse morreu também. O maravilhoso... O Ashton Family Man. Ashton Family Man. Esse maravilhoso. Mas não, um dos anos 60, que foi o primeiro, dizem, foi o primeiro a usar a palavra reggae numa letra, né? Verdade. Eu vi numa entrevista, ele morreu há pouco tempo. Covid, né? Covid, merda, porque ele tava bonitão, tava fortão, uma merda. Gente, como é que eu esqueci o nome dele? Ele tocou no Cine Joy, eu fui ver esse show, foi E como é o nome da banda dele? Ele tinha... Maytals. Toots and the Maytals. Toots and the Maytals. Exatamente, Toots and the Maytals. Eles agora se disputa quem disse primeiro, quem fez reggae, porque aquilo veio surgindo como um movimento antes do Bob Marley. O Bob Marley já entrou, a coisa já estava mais ou menos construída. Ele também já estava fazendo. Agora, o que o Bob Marley realizou, e por isso eu fiz Clareou. Ele tornou o reggae, ele formatou. Aí com o Family Man, ele formatou o reggae. A banda era maravilhosa, né? Nossa, era um monstro. E assim, eu não sei se você concorda, mas na minha opinião eu sempre acho que o Catch a Fire, pra mim, é o Sgt. Pepper's do reggae. Aquele disco... foi o primeiro. Mas não é o meu preferido. O meu preferido são os dois que foram em seguida. O Burning? Não, o outro que é Caia depois. Caia já é Rastaman Vibration. Eu amo. Esse foi o primeiro disco que eu tive dele. O primeiro que eu ouvi aqui no Brasil foi esse. Então, acho que foi o primeiro que foi lançado aqui, foi esse. Foi esse, acho que foi esse. Que eu lembro. Sucesso. Porra, ouve esse disco em vinil. Eu tenho em vinil. Tenho também. Você ouve até? Comprei no Museu do Disco na época ainda. Que maravilha, né? Museu do Disco. Você sabe que eu comprei o Robert Johnson, a caixa com todos os LPs, ainda naquelas que tinham lá na Barão, as duas lojas. Sei. Como é o nome? Eu comprei, era Bruno Bros e a outra, Breno Ross. Breno Ross. Cara, é uma beleza. E você põe no vinil aquilo, baixo, soa, tudo, é um espetáculo aquilo. E Caia, por causa do repertório. Caia é de 76, né? 76 e o outro 75, né? Acho que é um depois do outro ali. É que eu acho que Catch Fire tem uma sofisticação ali. Que mas teve muito overdub. Mas tem a versão jamaicana, sem os overdubs. Né? Essa deve ser mais legal. É mais legal. Porque o maravilhoso produtor da Island, como é o nome dele? Black. Chris Breakwell. Que, aliás, foi criado, ele é jamaicano. Ele é filho de inglês, então ele é a pessoa certa para fazer aquilo, né? Na ilha. Tudo é muito bom. Ele botou outras coisas, chamou o guitarrista, né, que era um guitarrista genial também, que foi legal. Sim. Aquele guitarrista que ele botou na gravação. No documentário tem isso, né? No documentário. Sim, aquele do making off do disco. Vocês viram o filme como é ruim? Eu vi. Achei muito ruim. Assim, eu não gostei do filme por umas questões, algumas escolhas que eles fizeram ali no sentido de esconder o homem e celebrar somente o mito, né? Parece que as músicas fluem assim, né? É um negócio, né? E muitas das questões do ser humano mesmo, o que levou o cara para fazer aquelas coisas. Mas a parte do atentado é bem feita, né? Sim. Mas aquilo já tinha... Mas existe uma coisa que, assim, a música se impõe, né? Se impõe, eu acho. Aí que você... Assim, eu vi o filme no cinema e... Eu também vi no cinema. Eu não gostei do filme, mas, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e, assim... Vou voltar para casa a pé, só escutando Bob Marley. Claro. Entendeu? Porque a música se impõe. E o filho, é genial que o filho do Ashton Man, sim, do Family Man, que faz o baixista, faz o pai, né? E ele parece, né? É muito bom isso. Agora, outra coisa, que o cara é bonito, bom ator, mas o cara não tem o carisma do Bob Marley. É um carisma diferente. Bob Marley era um cara mágico. Você chegou a ver ao vivo? Não, não vi. Em Londres eu já não estava lá. Você voltou quando pro Brasil, Péricles? Eu voltei no final de 71. Eu voltei antes do Caetano e do Gil, inclusive. Voltei no final. Fiquei 2 anos. Exatamente 2 anos. Você sabe que é engraçado falar de reggae? Porque eu, quando era moleque, não gostava de reggae. Achava que não gostava, porque não conhecia o bom reggae, na verdade. E foi em Londres. Na verdade, sim, tem um amigo meu inglês que eu ia na casa dele, ele colocava uns discos, eu falei, cara, mas o que é isso? Isso é Toots and the Maytals, isso é legal. O que é isso aí? Isso é John Holt, tipo, bom. O que é isso? Daí tinha Jack Mito, que foi, não, eu quero esse disco. Daí a primeira vez que eu fui a Londres, eu falei, vou lá. E daí fui nessa lojinha ali,
que eu acho que era essa ali, como te falei, Dub Vendor, tá? Ah, com certeza. E eu lembro que um senhor Rastafari, já de idade, que ficava atrás do balcão, Que assim, era garoto na minha época. E eu lembro que ele chegou e falou assim, você quer Jack Mita? Eu falei, qual disco? Eu falei, eu não sei, eu não conheço muito e tal. Eu disse, da onde? Eu falei, brasileiro. Ah, você é brasileiro? Então, peraí, vem cá. Daí ele me mostrou um monte de coisas. E ali foi engraçado, que ele me indicou algumas coisas, ele me deu até a coletânea Soul Jazz, até aquela 100% Dynamite. Cara, desde aquele dia eu sou apaixonado por reggae. Quando a gente descobre o bom reggae é uma coisa maravilhosa. É diferente, muda tudo. E pior, daí a gente assim descobre que até hoje eu tenho uma playlist de reggae para amigos que falam que não gostam de reggae. Né? Eu assim, cara, ouve que é bom, porque você já ouve reggae e não se dá conta. Você diz que não gosta de ska, mas gosta de Paralamas. Você não gosta de reggae, mas ouve Clash. Então já tá. Nada disso existiria sem Sim, o reggae. Exatamente. Sim, Mas você sabe que quando eu estava em Brasília, quando o Bob Marley estourou no Brasil, no mundo e no Brasil, foi 74, 75, eu estava em Brasília. E eu me lembro que eu saí do hotel assim, eu já nem estava pensando, saí do hotel e vi uma foto do Bob Marley, grande, na banca de jornal. E estava ameaçando chover. Eu fiz clareou. Aí cheguei em casa, eu fiz o clareou logo pensando assim, clareou, depois que a chuva passou e tal. E eu fiz por causa da presença do Bob Marley. Por isso que acabou, eu fui para o Rio, em 76, era 76 já isso, na verdade. E aí a Gal ouviu e quis gravar. Então é um dos primeiros, talvez não tenha sido o primeiro, porque o Moraes Moreira fez um também com o Galvão, mas aquele Mick Jagger, não sei o quê, não tem uma música assim? Montado num jegue, sim. Cantando reggae, não tem uma coisa assim? Mas eu acho que, de qualquer maneira, ali foi um dos primeiros, e foi por causa disso. E quando a Arícia Mess, isso até eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo vissem, em 2011 ela gravou, clareou, com o Léo, meu filho, tocando violão e cantando com ela. É só violão e voz. E aí eu pensei, vou fazer, como eu tinha feito o filme em Londres, que eu não tinha acabado, o tal longa-metragem, metade passava no lado psicodélico, metade no lado black, eu tinha as imagens. Então eu fiz todas as imagens dessas que eu fiz, inclusive da lojinha. Vejam lá que está bem de frente, os atores estão na frente, assim. Está no YouTube, chama Clareou Arícia Mess, logo você vai ver. Eu falei, tem um material para fazer isso. Inclusive com 2 atores, todo mundo do lado black participou do filme, assim, e eu me orgulho muito disso. O clipe de Cindy Lee também tem trecho do filme, né? Do lado psicodélico. Do filme. São 2 pedaços. Era uma ideia maluca. A minha ideia era querer fazer uma coisa, eu cheguei a filmar, que fosse assim, e a partitura ia ser toda com música. Eram 2 filmes que se encontravam, e se misturavam. A última coisa era um baile de soul, em que os atores negros e as meninas hipinhas, porque tinha as hippies todas, né, a Dedé e tudo, que era muito bonita na época, dançando misturado, todo mundo de mini saia. Era uma ideia, era isso. Bom, enfim, era um pouco esquemática a ideia, mas eu filmei, pelo menos. Eu tinha esse material digitalizado que o Tadeu Jungle fez para mim. Aí eu usei uma parte em Cindy Lee. Por Cindy Lee eu filmei outras coisas aqui, né? Comigo agora. E com o jovem Léo, né? E o jovem Léo ali, tá passando. E as imagens da Dedé. Mas o outro eu usei, o da Arícia Mess, só as imagens do lado... E o filme mesmo, você nunca finalizou ele? Eu tentei finalizar, mas no Brasil, em Londres, eu lembro que eu pagava, a Dedé que produziu, a Dedé me pagava a diária. Eu pagava acho que £5 por câmera. Sei. Ele tinha uma câmera da corda em 16, mas era película, né? Então, filmava. Era fácil fazer. Revelar, facílimo. O Arthur Guimarães, que também foi produtor, pagou a revelação. Era fácil fazer, a 16mm, né? Sim. Quando eu cheguei no Brasil... Tudo era caro. Caríssimo. Difícil. Aí eu cheguei aqui, mudou um pouco a minha cabeça também. Eu falei, aí eu comecei a compor, teve aquele negócio. Eu achei a ideia do filme muito esquemática, sabe? Você fazer 2 coisas separadas. Porque era o que eu vivia em Londres, na verdade, era aquilo, né? Eu ia nos shows hippies, né? África e tudo, mas também eu vivia em Porto Belo. Então tinha uns amigos de todos os lados ali que eu encontrava. Um amigo de encontrar na rua, né? Falar. Aí eu falei,
deixa para lá, não vale a pena batalhar, ter que arranjar dinheiro. No Brasil era muito mais difícil fazer isso. Mas eu gostei que eu usei nesses videoclipes, eles existem, pelo menos de uma forma mais acessível, né? E é engraçado só falar duas coisas, desculpa se interromper. Uma que assim, Carnaby Street era uma coisa tão icônica, e hoje em dia é uma coisa tão... Eu nunca mais fui. Então, hoje em dia tem loja da Vans, da Adidas. Ah, é? Só essas coisas, tem lá uma entrada, bem-vindo a Carnaby Street, ainda tem uma lojinha do lado que tem uma loja mod, que é incrível. E no final agora tem uma loja dos Rolling Stones. Deles mesmo? Deles com a mesmo, língua e tudo, né? Mas assim, é outra coisa hoje em dia. E a gente falou, já citamos aqui 2 ou 3 vezes o Léo, filho do Péricles. Só antes de continuar, além de ouvir a obra do Péricles, que a gente vai falar muito aqui ainda, ouçam Léo Cavalcante, que é um cantor incrível, na minha opinião, assim, uma das grandes vozes do Brasil, compositor incrível, presença de palco incrível, procurem que... E o Léo tem uma coisa maravilhosa, eu adoro isso. O Léo é um cantor nato. Aliás, a musicalidade do Léo é muito impressionante, muito mais do que eu. Nem se fala. O Léo não tem, ele tem a coisa, ele tem ouvido absoluto, é capaz de coisar, mas ele tem uma coisa e diferente do que eu faço. Isso que eu adoro, porque é chato filho que imita o pai, né? Ou faz uma coisa parecida, como alguns que eu conheço, que a gente conhece. Mas enfim, não é bacana. Mas o Léo tem a coisa dele e ele tem muita potência, isso é verdade, musical. Verdade. Aí, bom, voltando aqui rapidinho, você tinha falado que já aqui no Brasil, de volta, você trabalhou com o Gil na trilha sonora do... Não, foi em Londres. Você estava em Londres, pro Copacabana Monamur foi em Londres? Foi em 70, foi a primeira coisa, foi logo. Como é que foi essa experiência de trabalhar com trilha sonora de filme? De um filme que não é linear, né? Eu vi o filme. Tem coisa bacanérrima, né? Não, assim, teve uma época da minha vida que eu me debrucei sobre os filmes dos Ganzella, exatamente. Eu sou meio assim, gente. Isso é que é bom. Isso que faz a gente crescer. Embora a gente não saiba, é aquilo, sem planejar, você se joga numa coisa, aquilo vai te informar para depois. Isso aí que é bacana. Não adianta você ficar pensando, que é melhor eu vou fazer. Não, vai lá, mete a cabeça, que é legal. Mas o Gil foi o seguinte, o Rogério, antes de mudar para Londres, depois eles mudaram para Londres, ele e o Rogério, eles começaram a fazer aqueles filmes. Ele pediu para o Gil, encomendou para o Gil fazer uma trilha para esse Copacabana Mon Amour. Mas você acha que ele mandou alguma coisa de roteiro? Não. Nada. Aquela época fazia de cabeça. Sim. E aí o Gil, a gente nessa primeira casa, tinha umas pessoas brasileiras, um flautista americano chamado David Linger, e um cara que fazia percussão nas nossas jams ali na sala. O Gil puxava as coisas, a gente tocava. O Gil é uma maravilha, porque o Gil é capaz de integrar tudo para todo tipo de música e de gente que toque nas coisas que ele faz, né? E em Londres, ele fez muito isso. A gente tocava lá. Quando o Rogério pediu para ele fazer uma trilha e disse que tinha o orçamento era tal, o orçamento era pequeno, né? Claro, né? Cinema independente, cinema marginal, né? Cinema Udi Grude. Exatamente. O Gil falou assim, bacana, vamos fazer nós. Vamos chamar Redesdale Street Band, que era a rua, né? 16 Redesdale, né? Street. Com a gente. Aí ele falou assim, vou alugar aí ele alugou um estúdio, tipo, o estúdio era pequeno, um pouquinho maior que essa sala. Claro, só tinha analógico. Eu acho que a fita nem era de 2 polegadas, acho que é de 1 polegada. 1 polegada. Não tenho certeza, mas talvez fosse. Eu não me lembro de uma máquina grande lá, nem uma mesa, mixagem assim, mas era uma sala. Aí a gente fez ao vivo, o Gil puxava o tema, descancelar aquelas coisas. Sim. E a gente já estava acostumado, a gente ia atrás. Eu ia atrás, fiz alguns backings ali também. E ele foi gravando, tipo assim, horas gravando, com vários temas. Isso ele chamou a trilha. Aí mandou pro Rogério essa trilha. O Rogério, a princípio, não gostou muito. Ele falou, eu esperava uma coisa mais afro. Tanto que no filme ele usou os pontos de macumba, candomblé, né? Sim. Porque tem o Joãozinho da Golmeia, né? Que aliás é da cidade da minha mãe. É? Ele é da cidade da minha mãe falava dele lá na cidade de Vargas, antes de eu saber dele. É um pai de santo que ficou famoso no Rio e tudo, que era da cidade da minha mãe. E a mãe do Erasmo é de uma cidade perto da cidade da minha mãe. Que a mãe do Erasmo é baiana também, né? Tem esse lado. Todo mundo aqui veio de algum momento veio da Bahia. Mas enfim.
E aí o Rogério não gostou muito, mas usou. Então a gente fez assim e ficou lá. Que passou, estava no filme, depois eu vi o filme, que é Cinemascope, né? Sim, bonito, sim. tem coisas lindas. E tem a Lillian Lemert, linda. Sim. Ah, a própria Helena. Ela e a Helena né? Inês, né? Ali, As duas são a maravilhosas. Loura e a Morena ali Sim. tava, né? E tem muita coisa, enfim. Passa o tempo até que o Frois, como é o nome dele, aquele pesquisador? Marcelo Frois, foi atrás e descobriu a fita, foi no estúdio e descobriu que não era da Universal, né? Ele foi lá e negociou a fita, achou a fita e lançou numa caixa do Gil que tinha coisas inéditas. Acho que no final dos anos 90. Era tão inusitado que o Gil não se lembrava de quem tinha tocado. Mesmo? Eu que disse. Então saiu sem ficha técnica. Eu, aliás, fiquei puto da vida. Eu fiquei triste. Não porque aquilo fosse grande coisa, mas eu não gostei muito. Eu falei, pô. Aí eu botei. Olha que coisa engraçada. A editora com quem eu trabalho é também defende direitos autorais. É a dona Silvia Gandelman. Ela é especialista nisso. Sim. Ela que devolveu para o Tom Jobim e para o Vinícius essas parcerias que eles tinham dado. Eles tinham 25% das músicas para os tradutores. É um absurdo. Ela conseguiu mover isso. Bom, ela fez a copyrights e eu passei a fazer lá desde o final dos anos 70. Eu edito as minhas coisas lá com elas. Aí eu pedi porque eles podem me dar esse respaldo jurídico. Já precisei algumas vezes. Né? Então, rapidamente, eles resolvem isso. Caso de direito autoral. Bem, aí eu falei, olha, escuta, Adriana, que é quem cuida das minhas... Eu estou com esse problema. A coisa do Gil, a Universal lançou uma caixa. Eu toquei lá, eu sei quem tocou. Sei o nome até dos outros, o David Ling, até está errado. Aí ela entrou com uma açãozinha rápida na Universal, que tinha lançado. Enfim, aí eles botaram, a próxima edição eles botaram um encarte com a ficha técnica direito. Porque o Gil não se lembrava. É uma loucura, a época uma louca. Olha os resultados que isso deu. Bacana ter saído, foi uma surpresa e tal, que descoberto. Acabou que a Adriana teve que lidar com o Marcelo Frois, que ficou dono dos programas. Que comprou lá e acabaram se casando. Olha só. Eu fiz o casamento deles. E o Péricles, além dessa sua paixão por cinema, de ver cinema, de compor trilhas, você também foi ator em um filme, Demiurgo. Pois é. Eu fui ator em 2 filmes, só que o Demiurgo é que existe. O primeiro era um curta-metragem do Duda Machado. Sei. Que eu fui o ator, mas ele perdeu, ele pirou, desistiu, enfim. Era um curta-metragem que eu nunca vi. Eu fazia envergonhadíssimo, ainda bem que eu nunca vi, talvez. Mas, enfim, esse de Londres foi do Malta, porque Malta ele chegou, instalou uma pequena revolução, ele já chegou nos anos 70, lá, no meio dos anos 70, pouco depois. Mas, enfim, ele juntou-se com Arthur Guimarães, que fundou o Spot, o Hits e tal, e Marilena Guimarães, que eram casados na época, que ficaram muito amigos da gente, né? Até hoje são. Eles são padrinhos do Léo, aliás. Ainda tem isso. E o Arthur produziu, porque o Arthur tinha produzido aquele musical do Hermínio Belo, que tinha a Clementina de Jesus e a Araci Cortes, que foi lançado em disco. Gente, que lançou Paulinho da Viola, Rosa de Ouro. Rosa de Ouro. Rosa de Ouro. Ele foi produtor executivo do Rosa de Ouro, trabalhou junto. Então ele tinha uma experiência, produziu o filme do Jorge, só que eu me lembro que eu não me lembro se o câmera, porque o dele tinha som, o meu não tinha som, foi gravado mudo. O câmera não era o mesmo do meu filme. O meu é o que fazia do Julinho, que também filmou umas coisas lá. Chamava Larry Gain, uma coisa assim, Gates, sei lá, um nome assim. Mas enfim, aí não tinha roteiro, não tinha nada, obviamente. Ele queria aproveitar Caetano e Gil para fazer o filme, claro. Ele era maravilhoso, eu chamava ele de mestre lá. Ele fez tudo, até me deu um nome, Século de Péricles, porque eu era o nome grego, tal, deu nome para as pessoas. Aguilar participa como demônio, uma coisa assim. O Aguilar da banda Aguilar performática. Que depois eu produzi um disco, também tem isso do Aguilar, lá adiante. Fiquei muito meu amigo também, eu conheci mais em Londres.
Enfim, aí ele era tudo meio improvisado. E aí, para mim, ele escolheu aquele personagem. Ele falou: você vai fazer o seguinte, você faz uma geisha débil mental. Eu falei: opa, débil mental. Aí pegamos um vestido da Maria Helena. Eu vesti aqui, ó, branco com as coisinhas amarrado aqui, parece uma roupa de geisha mesmo. E ele queria, olha a cabeça dele, ele achava que estava retratando coisas que ele via. Então, a minha função era ficar assim, falando sim para o Caetano. Quer dizer, ou era a imagem que ele tinha de mim lá, ou a que ele fazia dele mesmo. A gente nunca sabe isso, como é que era. E aí ele fez lá, eu apareço fazendo uma geisha débil mental, muito divertido. E pera, que quando você voltou para o Brasil, daí em 71, foi quando você se revelou como compositor mesmo. Mas ainda não. Eu fiquei em trânsito quando voltei, porque meus pais tinham voltado a morar na Bahia e tinham se separado. Tá. Então eu ficava entre a Bahia, Rio e São Paulo, que a minha irmã, casada com o Luiz Tenório, com esse meu primo, morava aqui em São Paulo. Então eu era hippie, então eu ficava com a mochilinha indo nos 3 lugares quando eu cheguei. E num desses verões da Bahia, mas já em 73, há 2 anos depois, eu me apaixonei por uma menina baiana, como eu nunca tinha sido. Essas coisas a gente não prevê, né? Nunca tinha ficado tão apaixonado. Chamada Ana Amélia. Ana Melinha, conhecida. Porque foi nessa época, ela era amiga do Risério, Antônio Risério, que era polêmico, daí sabemos. Anti-identitário, né? Sabemos. Eu briguei já com ele por causa disso. Mas, enfim, Paulo César Souza, que virou um tradutor do Nietzsche e do Freud, tinha uma turminha lá da faculdade, Mônica Rodrigues Costa, que é professora e foi da Folha também, né? E a Ana Melinha, que não tinha nenhuma função, assim, da coisa cultural. Eu conheci e comecei a namorar com ela. Ela tinha uma coisa engraçada, que eu só soube depois. Ela era filha de um artista baiano, escultor, que tinha morrido há pouco tempo, chamado, me esqueci o nome dele agora, Carvalho, alguma coisa Carvalho. As pessoas conheciam ele lá. Que eu não sabia, fiquei conhecendo. E ela era também neta de um cara, do reitor, que fez a Vanguarda lá da Bahia. Esse reitor... Isso tudo em Salvador. Santos, tudo na Bahia. Então a gente começou a namorar, foi uma coisa rápida e fulminante. E eu comecei a namorar com ela, e aí, é engraçado, sem procurar, aquela história, nem com violão. Eu me lembro que eu fiz Quem Nasceu, que foi uma das primeiras músicas que eu fiz, que Gal gravou depois. Eu estava no ônibus, indo para casa dela, e aí veio aquela ideia assim, como acontece sempre, né? Às vezes não, às vezes com violão, mas acontece, quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você. Era uma coisa assim como sobre o nosso relacionamento, que a gente virou alguém ali, né? Que em geral paixões sugerem, né? Se encontrar assim alguém. Bom, enfim. Aí comecei a fazer, mas aí não parei. Eu tinha umas pessoas, eu fazia e cantava lá na casa do Caetano, me lembro bem. Às vezes eu ficava na casa dele também, às vezes na casa do meu pai. A casa da minha mãe morava num lugar muito pequeno, não ficava com ela. E aí eu comecei a mostrar, e era verão, então as pessoas gostavam. Tinha aquele temporada de verão, que acabou virando um disco com capa do Aguilar. Tá. Aliás, né, também a coincidência, né, que também que todo mundo ia para Bahia. Depois dessa época, todo mundo passava o verão na Bahia. Era o lugar onde tinha Arembepe, é o lugar hippie. Porque a coisa hippie chegou um pouquinho depois no Brasil. Eu me lembro quando eu cheguei. Quando eu saí em 69, eu era um dos poucos cabeludos, que tinha cabeludos, mas artistas, músicos. Cara, quando eu cheguei no Rio, além do calor brutal, que a gente não está acostumado, né, chegar no Rio, a cidade tinha mudado, a Zona Sul, todas as meninas vestidas hippie, os caras, todo mundo de cabelo grande, uma maconha, porque tinha ditadura, mas essa parte de costumes... Que horror esse negócio de fumar maconha, hein? Pois é, que horror, né? Só pra poder... não me esqueci. Mas eu não fumava. Para poder não ter nenhum crime. Eu fumava muito pouco, eu nunca fui muito de droga, eu já experimentei droga, podia até falar sobre isso, LSD, um pouquinho, sim, mas tudo pouquinho. Enfim, mas aí eu comecei a compor e as pessoas gostaram, e quem viu e quis logo gravar e cantar foi Gal, que cantava 2 músicas minhas, né? Cantava essa e uma outra que eu chamada Dias, que eu gravei num single, primeira gravação minha, ainda no Rio. E Caetano gostou, me lembro que Caetano fez um comentário assim, que achava que Quem Nasceu
era melhor, mais bem sucedida do que Mother, do John John Lennon. Lennon. Eu me lembro que é uma coisa... Aliás, voltando ao disco Mother, só eu e o Caetano, entre os brasileiros, nos entusiasmamos pelo disco do Lennon. Plastic Ono Band. Que coisa engraçada, Sim. né? As pessoas não achavam que... Porque eu estava muito fã de Beatles, né? Sim, então sim, as sim, pessoas sim. acharam que aquilo é... Imagina, aquilo é o começo do punk, né? A gente estava lá... Exatamente. Como o próprio John Lennon chegou a dizer isso, né? Pô, aquela gravação ali, com o Ringo tocando, né? É. E o Klaus Wurman no baixo. Sim, né? sim. É um disco que até hoje eu ouço sinto potência ali, é uma loucura. Então foi assim. E depois a Gal também gravou uma das músicas mais famosas, a versão de It's All Over Now, Baby Blue. Pois né? é, isso já é um pouquinho depois. É. A Gal primeiro gravou, ela pediu porque a Gal passou a me pedir música. Então, quando ela foi fazer Cantar, ela pediu para eu fazer uma música. Por acaso eu tinha sonhado com ela, voando com ela. Já contei isso para você. Voando com ela assim de mão dada, ela me puxando. E ela me puxou mesmo, do ponto de vista profissional. E aí eu fiz Céu e o Som para ela. Uhum. Pensando que o Donato ia fazer, mas o Donato não fez o arranjo, porque é um tchá-tchá-tchá, né? Acabou não sendo tchá-tchá-tchá também, mas enfim, ficou bonita a gravação. E depois clareou, no disco ela já queria gravar, e quando Gal resolveu gravar, mas a música foi feita, a versão do Bob Dylan, para Bethânia. É mesmo. Ah, é? O Gal, A música do Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blues, aqui, versão versão Negro Amor. Negro Amor. Caetano me chamou, falou, vamos fazer, porque ele ia dirigir um show da Bethânia, acho que chamava Cena Muda, eu não sei, todo ano tinha show da Bethânia e mudava o nome. E ele falou, vou fazer porque eu quero ser bacana para a Bethânia cantar com força que ela tinha, porque a Bethânia no palco sai de baixo, né? Mudou a ideia de cantora no palco no Brasil, né? Uhum. Como opinião, mudou totalmente. Agora é uma presença física Sim, sim. e energizada, né? Incrível. Mas a Bethânia não curtiu. Ah, Aí ficou lá a música. Aí a Gal, quando foi gravar o Caras e Bocas, eu não sei nem como ela ouviu essa música, mas sei que ela já quis gravar. Foi assim que ficou para Gal. Aliás, Baby também, né? Sim. Baby Caetano foi pra Bethânia. Bethânia, ela não gostou, né? E a Bethânia não queria ser do tropicalismo. Ah, entendi. Porque ela já tinha carreira. Sim. Ela quis manter uma coisa ali. Mas Que tem algumas coisas que o destino faz bem, porque as duas músicas na voz da Gal são maravilhosas. são maravilhosas. Né? Então, a Baby com certeza ficou melhor com a Gal do que Sim. seria com ela. Às vezes o erro é um acerto, como o Thelonious Monk disse. Às vezes o erro é mais certo do que o certo. Sim. Porque você erra, mas aquilo diz mais. Se bem, enfim. eu li hoje uma frase do Thelonious Monk falando sobre isso, que ele fala depois de uma apresentação. Eu errei no erro. Certo? Ele é o meu jazzista preferido. Esse erro não ficou bom. Esse erro não ficou bom. Ele é o máximo, ele é o maior para mim. Compositor de jazz, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. E te perguntar, além dessas canções que foram gravadas pela Gal e tudo mais... Miúcha, né? Miúcha. Você também teve composições que foram gravadas aí por outros artistas aí nos anos 80, mais ligados ao rock, à teve New Caetano, Wave. teve Caetano ali no final de 79, ele gravou 3 músicas minhas, teve o Asdrubal e teve, nos anos 80, o Rock Brasil foi brilhante e ocupou todos os espaços. Inclusive, eu ouvi falar que ali nos anos 80 teve algumas bandas que você fez parte também dessa cena do rock brasileiro também. Eu tive bandas, é verdade, no final dos anos Sim. 80. Cheguei a tocar naquele lugar que todo mundo tocava ali. Como Atlanta? No Satã. Madame Satã. Madame Satã eu toquei 2 vezes, com 2 bandas diferentes. Foi legal que eu comecei a tocar baixo, porque ficou muito estranho. Foi a época que depois do Asdrubal, foi a época que eu tive menos gravações, porque o Rock Brasil monopolizou a coisa, e era muito bom mesmo, não estou me queixando disso. Eu tenho parceria com o RPM, porque eu fiquei amigo Sim. do Paulo Ricardo, por acaso, e ele me deu uma música para eu botar a letra. Eu fiz, a Vinícius Cantuária, que eu conhecia do Rio, eu fiz uma música com o Dade, que o Caetano participou, fiz umas pequenas coisas ali na segunda metade dos anos, né? Uhum. Porque no começo dos anos 80 foi muito forte para mim, ganhei grana até muito, não só com as Dru, mas teve uma gravação da Fafá de Belém que foi top assim, foi primeiro lugar no programa da Globo, lá naquele Globo de Ouro, né, que Sim, chama. Tive várias coisas ali, as gravações do Caetano, foi uma coisa muito forte. Mas esse final de ano, eu fiquei... Aí eu também, como eu gosto de coisa de banda, fiz várias bandas também, que tinha nomes, Geração Espontânea, tinha uns nomes horríveis. Tinha uma outra que chamava
Aquela Rapaz, que tinha 2 meninas Aquela e 2 Rapaz, caras. Mas nenhuma foi muito... Mas as músicas eram minhas, de qualquer jeito. Sei. Né? Músicas que, algumas eu aproveitei e gravei no primeiro álbum, mas não todas. Algumas tudo coisas. isso pro seu primeiro álbum sair só nos anos 90, né? Exatamente, por causa da Suzana Moraes. Foi aí que você se convenceu que você era músico mesmo, desistiu desse Exato. negócio de... Não é que eu me convenci, é estranho, porque eu sou meio assim... aquilo que eu falei de não planejar, né? Acontece um pouco isso. A Suzana Moraes, que é minha amiga desde muito tempo, dos anos 70, morei até junto com ela no Rio, na época que eu estava no Rio, e com o Duda Machado, com quem ela foi casada, dividia apartamento. Ela falou, você tem que fazer um álbum. Ela que batalhou isso. Que demais. Ela batalhou. Que bom. Isso é 91. Começo de 91. Aí eu falei, ela falou, olha, eu vou falar com o Caetano, a gente vai lá na Universal. O Caetano tem força lá. O Caetano era o mais antigo funcionário em atividade até outro dia, até que ele que era o último sair pela Sony. Sim. Ele mudou todo mundo, menos ele. Sim. Porque ele só foi da Universal, né? Tempo. Mas enfim, eles conseguiram, a Suzana fez produção executiva, e mais do que isso, você pode fazer o que você quiser. Aí eu tive liberdade total. Aí eu comecei a preparar o álbum. Seguindo a lição do mestre João Gilberto, comecei a tocar as minhas músicas para ver o que seria melhor para minha voz, certo. Entendeu? O tom, tirar os tons e pensar em arranjo. Comecei a fazer, eu planejei, acabei um tempo assim, 20 dias, um mês, armei um projeto de disco, sabendo quem ia chamar para tocar, Márcio Montarroios, em quem nasceu, eu sabia, porque a Suzana garantiu, deixa comigo que eu a produção executiva ela faz. Ela fez. Então eu fiz, planejei, e aí vocês me descobri. Eu falei, porra, isso é que eu gosto de fazer. Quer dizer, o lado musical meu aparece mais aí, e eu gosto também da ideia da direção artística. Eu quero saber o que tipo de... Uma coisa que o João Gilberto, também é aula do João Gilberto. Dizem que algumas coisas do arranjo que o Tom fazia, não só o João escolhia os músicos, como ele dizia que tipo de coisa que ele quer. Sim. Tanto que ele fez o disco do México, não foi com o Tom, foi com Oscar Castro Neves. E é um disco lindo, parecendo com os discos dele, econômicos, né? Aquele enxuto, né? Cool, né? Que ele tinha. Então isso me entusiasmou. Isso eu falei, porra, isso aí, é como fosse assim, isso é que eu gosto de fazer. Porque eu tinha gravado, né, nos anos 70, eu detestei. Fui só botar a voz, entende? Num single. O Charles Gavan disse que é um item de colecionador. Eu falei assim, então eu recomendo que comprem, mas não escutem. Realmente é muito ruim. Muito ruim. Então foi assim. Uma coisa que eu gosto nas suas músicas, assim, primeiro que os arranjos sempre achei incríveis, assim. Eu acho que tem uma personalidade muito presente sua, assim. E tem uma coisa múltipla na sua música, né? Isso eu acho muito interessante. Diversa, né? É, muito diversa. Isso tem. E isso teve... A coisa de Londres é importante nisso também, porque eu fiquei mais próximo do pop, né? Um contato mais próprio. Então tem coisas que eu tenho isso. Porque lá em casa era diverso, então eu gosto de muito tipo de música diferente, né? Então e isso eu sou, como compositor, assim eu me descubro mais como compositor também, porque eu sou capaz de ser versátil, por isso eu posso fazer uma trilha para o Asdrubal ou para o Zé Celso, por exemplo, certo, ou para o Hamlet, porque eu tenho talvez por ser de uma outra geração, uma visão mais ampla de repertório, porque hoje eu não gosto de me queixar, porque eu mesmo dependo da coisa digital e fiz vários discos digitais que eu gosto no meu estúdio. Acho que isso é um ganho para quem não tinha acesso a gravadoras, a garotada toda do funk, e as pessoas da periferia pode fazer seus discos e às vezes surpreendentemente rompe barreiras, enfim, a gente sabe a grandeza dessa coisa toda. Mas a fragmentação que a internet trouxe, tem nichos, né? Sim. Não tem aquela visão ampla. A pessoa não tem aquela visão de conjunto que pode fazer escolher um ritmo, uma coisa. Cada vez menos tem isso, mais tem a fragmentação. Você ficar num gênero. Claro que tem os crossovers, tem gente que sabe fazer muito bem. Não estou dizendo que as pessoas não saibam fazer. Mas eu acho que nisso perde um pouco. A época do rádio e do LP e tudo dava você podia ter uma eu sempre falo isso, sinto falta dessa curadoria, na verdade. Eu acho que mais do que curadoria, acho que assim, essa fragmentação dificulta o surgimento. Por exemplo, quando você pensa a bossa nova foi um movimento, né? Tinha lá o seu período no tempo e espaço, a Tropicália também, o Mangue Beat também.
Hoje, Brasil. o Rock Brasil, hoje, isso é muito fragmentado. Não existe. Tudo bem, a gente teve aquela explosão do hip hop ali no final dos anos 90, virada dos anos 2000, mas hoje você não tem assim, um movimento que. Não dá mais. Não dá mais, não dá Mas mais. o movimento também acho que tem a ver com isso, com alguém. Exato. Sabe? Também Eu acho que tem. Eu sei, por tem a exemplo, o ver com tropicalismo É. não existiria sem a capacidade musical do Gil, que veio do Recife, Exato. como ideia, mas sem a cabeça do Caetano. O Caetano é um isso, cara que planejou aquele disco. É isso que você falou, a curadoria para aquilo acontecer. E hoje desculpa. Tá, fala você primeiro. Não, pode falar, desculpa. Não, é que eu lembrei agora, o Caetano, ele falava, ou fala ainda, não sei se... sobre a questão da linha evolutiva da música popular brasileira. Ele fala, né? ele acredita nisso aí. Durante um bom tempo, eu achava isso meio exagero. Né? Mas um belo dia, eu tive uma epifania. E eu falei, nossa, acho que o Caetano tem razão. Né? Porque tudo isso que a gente vê hoje, e mesmo funk, mesmo esses sons... que hoje as pessoas falam, o som da periferia, tudo isso é uma reverberação dessa linha evolutiva. Sim. Né? Sim. E o samba, né? Ninguém fala do samba, que foi crescendo lá pelo lado exatamente, dele. Exatamente. Existe toda uma coisa que passa meio paralela. Como é que você acha, para onde que a gente vai nessa linha evolutiva hoje, Péricles? Cara, eu não tenho ideia. Eu fico surpreso, às vezes, com umas coisas. Por exemplo, tudo tem um pouco a ver com o centro de riqueza. O tropicalismo no Rio não existiria. Existiu, que veio para São Paulo. Certo. Que teve os Mutantes. Sim. Teve o Rogério Duprá, né? Os maestros que fizeram o encontro com o concretismo, que foi muito importante. Aliás, acabou o Augusto, para mim, o contato dele também foi importante, porque ficamos amigos, é padrinho do meu casamento, essas coisas, e me mostrou os livros. Aí a Elegia surgiu porque ele me mostrou a tradução dele do poema do João Donne. Então aquilo tudo, São Paulo é uma máquina propulsora também, porque tem grana. Pensa agora o sertanejo é uma coisa de Goiás, do centro-oeste brasileiro. Sim. Aí você pensa assim, isso ao mesmo tempo, e não só isso, pensa nos Estados Unidos, a importância da música country nos Estados Unidos, até hoje. Outro dia eu fiquei muito emocionado vendo o filme aquele filme Coal Miner's Daughter, sabe? O filme sobre como é o nome daquela cantora, que é a filha de um mineiro de carvão, que morreu intoxicado. É um filme de uns anos, com a Cissy Spacek. É um filme, cara, eu fiquei emocionadíssimo assistindo. Aliás, o Levon Helm, baterista do The Band, faz o papel de pai dela. Mesmo. No filme eu fiquei surpreso. E depois ele fez outros filmes também, eu não sabia que ele era ator. Muito bem, aliás, ele fez. É um filme de 82, por aí, tem uns 40 anos. Eu esqueci o nome da cantora, porque a gente não é tão conhecida aqui entre nós. Mas, enfim, o que o Brasil tem agora, e eu acho que isso pode ser a novidade, é que o Brasil atual, que antes tinha poucos pontos de expansão da música, era pouca gente que fazia música. São Paulo, o Rio, centro com a TV Globo, quando foi para lá, São Paulo. Você sabia que tinha no Recife alguma coisa, eventualmente, em Belém? Loreta Lim. Exatamente, Loreta Lim. Lim era o nome do marido dela. Era uma jeca, a Loreta Lim. É inacreditável, musical. Então, aquilo maravilhoso. No Brasil, atualmente, eu outro dia assisti no filme um show do Ferrugem, naquele festival. Canta muito, né, o Ferrugem. E é pagode, e se veste como um rapper, né? Um rapper. O Brasil atualmente, como produção musical ampla, está igual aos Estados Unidos. A vantagem dos Estados Unidos é que é em inglês, então eles podem ser mundialmente, mas o Brasil atualmente, pensa bem, a quantidade de artistas que ganha dinheiro no Brasil com música. Essa garotada do Piseiro tá ganhando muito dinheiro. Piseiro. E o Centro-Oeste. E tem produções musicais invejáveis. Está formando gente que combina os gêneros. Eu acho que isso, onde vai dar, não sei. Se vai ser uma coisa que vai criar um movimento, acho difícil. Acho que isso já passou essa época, um movimento só. Mas eu acho que tem explosões. Eu sempre acho assim, eu acho que o último movimento, sempre falo, já algumas vezes falei isso aqui, acho que o último movimento relevante da música foi o Mangue Beat. Beat. Depois não teve mais nada. E daí eu sempre penso muito nisso que você estava falando, assim,
dos anos 60, dos anos 70. Anos de formação, né? Mas assim, tem uma coisa ali que eu faço uma correlação ali com o Mangue Beat, que não era uma coisa estritamente musical, era uma coisa que era cultural, Cultural. sabe? Que tinha poesia, tinha manifestações populares, Tinha um mentor. Exato. Chico Sainz. O Chico Sainz. Então, às vezes, hoje em dia, agora eu estou começando a ver um pessoal novo que Você tem acha que tem esse... isso? Tem, eu estou sem algumas músicos isolados aqui em São Paulo, tô vendo. Por Não sei, exemplo, fora do... diga aí, para ver se eu conheço. Por exemplo, o pessoal que faz ali o Retrato, um Prisma, por exemplo, são pessoas... Aquela gente que tocou com você. Exato. Achei muito bom. São pessoas que estão tendo interesse. Por exemplo, o baixista, ele é artista plástico também. Eles fazem iluminação em shows, eles estão querendo pensar em cenografia. Integrada. Então, eu acho que essa integração está faltando um pouquinho hoje em dia. Você não acha que a música ficou muito isolada aqui no Brasil? Isolada como assim, das outras artes? Talvez. E talvez isso seja culpa também seja por causa também da... As pessoas ouvem eu não gosto. As pessoas ouvem música com fone, em celular, na rua. Sim. As pessoas estão direto ali, ninguém ouve música mais coletivamente. Exatamente. Só em show. Mesmo assim, em show, quando tem um grande astro, muita gente filmando, né? Tem esse negócio. Então, eu acho que você perde muito dessa qualidade de música socialmente relevante com isso. Eu me lembro que eu gosto de ouvir música em vitrola lá em casa. Certo. Eu gosto de ouvir com outras pessoas, ou não, mas enfim, num ambiente grande. Eu não gosto muito. Também quando você trabalha com fone, você não gosta de usar fone o tempo todo. Mas as pessoas eu fico espantado com isso. Na academia, tá tocando uma merda de música lá, é verdade. Tudo bem, mas a pessoa fica ouvindo. Você fala, a pessoa... para tirar o negócio, porque estão ligados em música. Isso, por um lado, dos artistas, talvez seja bom, daquele nicho que as pessoas gostam, mas eu acho que tem um pouco tira um pouco faz esse isolamento que a música tem. E talvez a produção musical se encaminhe para esse isolamento, né? Também por causa disso, né? Pois é, e tem uma coisa que eu não sei, aí já pode ser uma impressão muito errada minha, inclusive, assim. Sim. Mas eu sempre achei que, principalmente, assim, aqui no Brasil, tipo, o cinema, a literatura, o teatro tem uma aura um pouco mais respeitabilidade do que a música. Quando eu falo da música, eu não estou falando dos grandes nomes, por exemplo, mas do pessoal mais novo. Não tem, esse olhar se perdeu um pouco, né? Eu acho. Isso mudou, é verdade. E tem uma coisa, mais do que isso, não tem mais lugar pequeno para show. Exato. Sim. Isso muda tudo. Aquilo de Londres que a gente gostou, de ver de perto, de sentir o clima daquilo, esse lado agora é muito grande. O Bona é uma exceção. É uma exceção. E cara, para a garotada. Cara, Sim. além do ingresso tem comida, tem outras coisas, né? Então o Bona é uma exceção. Agora é assim, ou vai lá para o Espaço Transamérica, como chama? Espaço das Américas. Das Américas. Que é Espaço Unimed, né? Espaço Unimed. Que não tem mais nem o Palace. Pensa bem que o Exatamente. Palace era um lugar médio. Palace, Aruanta, lugares que eram médios em São Paulo. Era muito legal para a gente fazer isso. Agora não. Allianz Parque. A excursão Caetano e Betânia será dentro do estádio. Quer dizer, isso mudou. Então, para esse pessoal jovem todo, há um gap, né? Ficou um gap. Eu acho isso. Falta aquele lugar mais... Mas quem sabe as coisas mudam, volta a ter lugares pequenos. A gente nunca sabe, né, como é que isso vai. E a gente tá vindo numa época também que daí, tipo, de maneira geral, uma época um pouco mais egoísta, egocêntrica, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser quebrado também, né? Acho que isso refletiu muito na música. Não tenho dúvida. O mundo atualmente é um mundo geral, médio é um mundo do consumo, é um mundo que a pessoa fica feliz de poder comprar suas coisas e tal. Não há muita vontade de explorar outras... Não é? A gente sente isso na subida, na ascensão da direita, né? Sim. Essa gente estava onde antes? Estava aí. Estava querendo aparecer, não é? E tem gente jovem, gente formada até que entrou nessa. Então apareceu a direita por causa disso. A direita é uma defesa do isolamento, da pessoa ter direito a comprar os seus coisas, viajar, sem nada mais que possa atrapalhar a vida, né? Mas isso é uma coisa, acho que mundial, né? Não é? A gente vê isso, né? Não mas só eu espero brasileiro. que seja revertido, sinceramente. De alguma forma, né?
Bom, a gente existe ainda, então isso Enquanto deixarem, né? Pois é. Voltando aqui também suas parcerias, você teve muita parceria também com o Arnaldo Antunes também, né? Tenho tido, porque o Arnaldo, que eu conheço, Arnaldo eu conhecia, Arnaldo só era poeta. Eu me lembro que quando a Nina era ainda um bebezinho, que a gente morava ali na Itopetiada, ele foi lá em casa com a Gô, a primeira namorada, foi me levar de presente, que eu tinha conhecido na casa do Augusto, uma coisa assim, o primeiro livro dele, que era um livro gráfico. É muito bonito, que ele faz coisas gráficas até hoje também. Mas depois, aí, antes de ele entrar para os Titãs, aí ele entrou para os Titãs, eu encontrava eventualmente em shows. Acontece que no final dos anos, começo dos anos 90, a gente se reencontrou, a filha dele tinha com a Zaba, ele estava com a Zaba, eles foram lá em casa, e a Zaba, a gente estava tendo que sair do apartamento que a gente morava na Bela Sintra, que já era um outro apartamento, aí já tinha o Léo, e era um bebezinho, a filha mais velha dele, e a Zaba falou, tem um apartamento vizinho lá que está alugando, que pode ser legal para vocês, que era no final da Consolação, a gente mudou, então eu fiquei vizinho, ficamos mais amigos ainda, vizinhos do Arnaldo, e a Zaba gostava da coisa gráfica, e Arnaldo também gosta. Tanto que o primeiro álbum... Aí foi o momento que ele saiu dos Titãs e fez aquele álbum Nome, que era acompanhado de vídeos, né? Aí a coisa da mistura das artes, né? Isso é super legal. E quando a Adriana Calcanhoto, que eu tinha sido... Me foi apresentada pela Suzane, e a Adriana gostou muito do meu álbum, do Canções. Muito. E ela tinha feito um que ela não tinha gostado, porque o produtor lá da gravadora dela, que eu não me lembro qual era, que mudam tanto de nome, né? Mas eu acho que é o que é Sony na época, sei lá, uma dessas. Mas enfim, ela gostou muito do meu álbum e queria que até que eu fizesse com ela, que eu ajudasse ela a produzir. Eu não podia, porque eu estava... Como Canções foi muito bem dentro da gravadora. Isso é que é mais impressionante. Quando eles não... O Maírton Bahia, que é uma pessoa maravilhosa, não entrou uma vez no estúdio na gravação. Quando ele apresentou para o pessoal, o chefão, eu me lembro que eu estava junto, cara, eles adoraram. O disco não era para sair em CD, que era uma coisa nova. Saiu uns 3 formatos, até em cassete. Olha só. Você tem uma ideia. E o cara das relações internacionais mandou para o cara da Alemanha, para o A&R da Alemanha, que quis lançar na Alemanha. Então ele me levou, isso já em 92, para fazer uma pequena discussão, voz e violão, e divulgar o álbum que estava saindo lá. Saiu só em CD na Alemanha, não saiu em vinil. Mas eu não pude fazer com a Adriana. Mas a Adriana falou, faz uma música pelo menos. Eu indiquei uns músicos para tocar com ela, que tinham tocado comigo, Sacha Bach, Cid Campos, porque ela gostou muito do som do meu disco. E aí ela é o disco Senhas, né, que foi um grande sucesso dela. Aí ela faz uma música. Aí, como eu era vizinho do Arnaldo, eu fiz uma música e falei, Arnaldo, bota a letra. Então eu fiz a primeira música dela que ela gravou, foi uma primeira parceria minha com o Arnaldo, chama Velhos e Jovens. E aí ela gravou, e eu e Arnaldo aí ficamos, ele foi gravar o Nome depois, a gente fez outras, eu musiquei uns poemas dele, eventualmente a gente faz uma parceria, assim, não é todo álbum nem dele nem meu, mas ficamos amigos para sempre. Bacana. Você falou lá atrás do seu álbum novo, o Desconectados, né? É uma pergunta, Desconectado? É uma pergunta. Então me explica. Você já falou, né? Foi um processo todo meio voz e violão, mas... A primeira música já faz essa pergunta, né? Exatamente. Ia se chamar Anacrônico. Sei. Com pergunta, o álbum. Porque essa coisa da idade, se eu estou ultrapassado ou não com as coisas que se faz agora, é uma questão isso, né? Você fica mais velho, tenho 77 anos, então é uma coisa... E já há muito tempo que estou aí. Mas aí o Léo falou, pai, a Pitty tem um álbum chamado Anacrônico. Aí eu falei, pô, a Pitty é muito... Não dá, então, para chamar Anacrônico. Aí fui procurar na letra do Anacrônico, deixa eu ver se tem um Desconectado. Porque a letra do Anacrônico, a primeira parte, eu peguei dos sinônimos da palavra anacrônica. Então eu fui... palavras que vêm dali. Aí eu pensei, vou botar com interrogação. E até melhor do que anacrônico, porque pegou, será que eu estou conectado ou não? E tem uma ironia a mais. Esse álbum tem muito a ver com as lives que eu faço no TikTok. Pelo seguinte, porque eu faço voz e violão. E o TikTok foi uma surpresa na minha vida. Porque eu fazia lives na pandemia, claro, no Instagram, mas nunca teve muita gente, era mais amigos, fiz live com muita gente, Arnaldo inclusive. Não, Arnaldo não fiz.
com a Adriana, fiz com pessoas como Sacha Bach, fiz Marcelo Costa, fiz com músicos, assim. Mas aí, por causa da Lídia, ela falou, entra no TikTok. Eu falei, pô, o que eu vou fazer no TikTok? É uma coisa de vídeo curto. Eu botei um vídeo curto. Eu tinha acabado de lançar o Saltando Compassos, que é o álbum anterior, que começa com um reggae, aliás. Sim, exato. Aí eu botei... Fiz um vídeo, era inverno, eu me lembro. Eu com uma roupa como um pijama com capuz, como se fosse um pijama, um agasalho, né? E tinha uma foto lá em casa tem uma foto grande da Brigitte Bardot, bem grande, assim, que eu ganhei de presente em preto e branco. Tem a música, né? Aí eu fiquei balançando assim na frente da minha cara para Brigitte Bardot, 17 segundos. Mas sem pensar nada. Aí botei uma faixa que seja o que for, né? Você chegou, olhou pra mim, que nem a letra, eu fiz a letra, a música nem a minha. Cara, bombou. 160 mil, assim, alguns dias, visualizações. Eu falei, porra, o que é isso? Aí comecei a botei outro, botei até no Voleta, por exemplo, teve 100 e não sei quantos mil. Agora não é não, porque agora o algoritmo segura, eles mudam, né? Sim. Mas enfim, eu acabei ganhando logo, eu tenho atualmente 12.500 seguidores. Que eles escrevem assim, para o número de seguidores que você tem muitas visualizações. O próprio TikTok me avisa. Para o nível de pessoas que têm os teus seguidores, você está muito bem. Aí eu comecei a fazer live, já tem 1 ano e meio, por aí, 2 anos. E as lives, eu canto as músicas dos álbuns, eu achei um jeito de divulgar também as músicas do álbum, no caso do Saltando Compasso. E aí começou a aparecer gente, já teve... que ninguém fica muito, né? Porque é fluido, né? Sim. TikTok é fluido, jovem e espalhado pelo Brasil. Você não tem aqui em São Paulo, vai uma pessoa ou outra, Santo André, Rio Grande do Norte, Belém, é uma coisa louca, mas é genial. Já teve caso de passar 3.000 pessoas em 40 minutos. Não fica todo mundo, fica 100 e poucos, junto e tal. Mas eu acabei formando um público. E eles chegam a pedir coisas para mim. Eu elevei um pouco as visualizações do Spotify, por causa deles, porque eu boto a gravação e eles perguntam, tem no Spotify? Aí eu respondo, porque é interativo. Sim. Às vezes canto coisa de bossa nova, anteontem, domingo, né? Sábado que eu fiz, eu cantei coisa mais bonita, porque se falou do tom, às vezes eu canto uma coisa de bossa nova, mas canto coisas, trabalho os meus discos, inclusive atualmente mais de desconectado, né? E tem um público que pede música, que fala, eu adoro essa, não sei o que, um público não é enorme. E isso é voz e violão. Então, muito do álbum que demais. Surgiu de eu tocar muito. Por causa das lives, eu gosto de tocar em casa também, obviamente, né? E a música do Noel Rosa, por exemplo, eu cantei na live. Então, eu fiquei... E o Noel Rosa foi... Eu comecei a cantar por causa dessa frase, né? Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição, parece uma coisa sobre a internet, né? Eu falei, porra, isso aí é muito moderno. Seguindo a lição do mestre João Gilberto, eu comecei a cantar, até achar um jeito que fosse bom para o violão e para a voz, né? Então, o disco, a ironia é isso, eu sou conectado. É muito Qual que é o seu canal no TikTok, Péricles? TikTok é Péricles Cavalcante, com I. Entra lá. Isso da Brigitte Bardot tem uma música, né? Tem, e eu gravei agora, né? Sim. Eu já tinha gravado antes, junto com uma chamada Lauryn Hill, mas com outra harmonia. Ali era 2 canções, era uma coisa mais experimental. Essa eu gravei agora direito, como bossa nova, aliás. Sim. E Nina, também música bonita. Fiz pra Nina. Fiz pra Nina já há alguns anos e nunca tinha gravado. Nossa, que música bonita. Achei tocante a música. Guerreira, mulher, né? E eu fiz essa música, na verdade, é engraçado. Eu mudei um pouco a letra, porque a Nina era adolescente quando eu fiz. E ia entrar num álbum que eu ia fazer, produzido pelo Moraes Moreira, no Rio, em 97. Ele comprou uma máquina de 2 polegadas. Eu conheço o Moraes, desde que ele saiu, nós ficamos amigos, desde que ele saiu dos Novos Baianos. Eu morava no Rio na época. Então eu ia na casa, via os meninos pequenos, e fiquei próximo. E ele falou, Pérez, vamos produzir um disco seu. Eu estou com um estúdio no Leme, no final da ladeira ali Barroso, ainda você passava ali todo dia para ver. E aí ele foi... acabou não dando certo, porque a máquina via quebrada, a máquina era velha, mas gravamos, mas enfim, ficou lá. Eu voltei para São Paulo, porque eu estava no Rio esse tempo, voltei para São Paulo, passou. Agora, recentemente, a Nina foi para o cinema.
Sim. Ela faz cinema meio artes plásticas, porque ela faz umas instalações, né? Mas já fez 3 curta-metragens. Eu falei, pô, é o momento, botei aquela coisa do flor do cinema, e olha só que coincidência. E eu pensei assim, eu gravei Ser de Sagitário também, que foi feito para ela, antes dela nascer, que a Adriana Partimpim lançou. Você é metade gente, metade cavalo, né? Aí botei, tem Ser de Sagitário, aí botei o que quer dizer, não, quer dizer antes de Ser de Sagitário, é depois. Ser de Sagitário, toda criança quer, porque como se já tivesse nascido, e é uma música que eu fiz, e a palavra cantada gravou, né, mas eu nunca tinha gravado. E eu falei, vou gravar Nina. E aí quando eu pensei nisso, falei, pô, a Nina agora faz cinema, então eu vou mudar o refrão um pouco, porque não tinha flor do cinema, era luz do cinema. Aí eu botei flor, mexi na letra, no refrão, e falei, bom, ela cabe bem, como é coisa sobre cinema, antes da música do Noel Rosa, que começa o cinema falado, não é isso? Começa assim. Não chama assim, não tem tradução, mas começa assim. Fiz essa ordem, deixei para lá. Achei que estava legal. Depois é que eu pensei. A Nina é a atriz do filme do Caetano, quando ela era criança, do Cinema Falado, que se chama O Cinema Falado. Que legal. Ela era uma neném. Você já viu esse filme? Não. Ela tinha 6 anos, é uma graça. Ela faz assim, toda bonitinha, mas só que ela fica em vergonha, ela faz assim no final, enfim. Ela diz um texto do Heidegger, Caetano. Nossa Senhora. Caetano. Eu ensaiei ela, mas ela fala tudo. Ela decorou certinho, assim, o negócio deu trabalho, porque ela não quero mais. Ela é muito criança, 5, 6 anos, eu não quero mais criança, né? É chato. Mas ela foi, gravou, e o filme acaba ali. Eu falei, porra, então a música do Noel Rosa tem mais a ver ainda por causa disso, né? E a Brigitte Bardot entra porque ela é um cinema falado. Sim. E é uma deusa, por isso que depois é Deusas e Homens. Sim. Os homens andam, né? Quando eu sei depois, nossos deuses. Então foi tudo indo por esse lado. A ordem foi surgindo depois. É engraçado isso, né? Eu quero falar de 2 coisinhas aí. A gente estava até. Tem até uma proposta, eu mandei no grupo. Mas, assim, 2 coisas que eu queria perguntar. Uma curiosidade. Tem uma coisa que eu não consegui entender no comecinho do disco, antes da primeira faixa. A Lídia também falou, que é isso? Isso foi o seguinte. Eu não tinha... anacrônico, eu estava com um problema do que ser o conceito. Porque eu gosto de pensar, quando você faz um álbum, eu gosto de pensar o conceito. O que é que está ali, que une as músicas e o que está em jogo. Aí eu fiz essa música para abrir o disco. E essa foi uma das que eu gravei na minha casa, porque o Pipo, a gente começou a gravar esse disco, para você ter ideia, em outubro do ano passado. Não todo dia, mas enfim, a gente fazia 2 sessões no mês, 2 outras na casa. E depois eu comecei a regravar, porque algumas coisas não me satisfizeram. Porque quando você está no próprio estúdio, você vai na hora que você quiser e grava quantas vezes você quiser. Sim. Então, 6 faixas ou 7 eu regravei. E uma delas é anacrônica. Eu falei, pô, eu tive a ideia de fazer a música. Eu falei, vou fazer uma música que fale sobre isso. Será que esse meu disco tem sentido, esse meu álbum? É uma coisa de violão e voz, que é uma coisa que não se usa, mas ninguém faz isso, né? Com poucos instrumentos. Enfim, é um tipo de música que não tem percussão, não tem bateria eletrônica, porque o Saltando com Compasso conversa com várias coisas, com trap, né? Por exemplo, na segunda faixa, tem bateria eletrônica, tem várias coisas, com a música afro, né? Tem um afrocanto lá, tudo tem. Mas esse não, esse é só eu e o violão, e é mais João Gilbertiano nesse sentido. Então eu fiz anacrônico. Quando eu fiz anacrônico, estava gravando em casa, eu fiquei, tem horas que você bebe água, tal, para um pouquinho, relaxa, porque eu fiz vários takes, 15, 20, sei lá, muitos takes para escolher qual era o melhor. E teve uma hora que eu fiz assim, que é o que tá lá. E aí eu mostrei pro Pipo, o Pipo falou, pô, isso é muito legal. Falei, em vez de começar seco, anacrônico, né? Começar com esse. Já começa de um jeito experimental, né? Eu tentei ouvir, falei, cara, ele tá falando alguma coisa aqui, assim. A Lídia falou, mas ninguém vai. Eu falei, não, isso é curtinho, vai servir para não começar seco. Para não começar seco demais, sabe? Certo. Anacrônico, é violão e voz. Eu achei que dá um tom um pouco sacana, assim, na coisa. É um disco careta, mas tem esse sabe, no meio. Mas assim, eu só não queria encerrar, não sei se Maurício tem alguma coisa, sem falar do Mulheres de Péricles. O álbum da... Que é um álbum... Já é moderno. Que eu até fui dar uma olhadinha, fiquei assustado que é 2012, né? 2012. Eu achei que fosse mais recente, até. É um álbum muito bonito, né? É bonito, bonito. E eu digo isso sem nenhum constrangimento, porque eu só ouvi pronto.
Sei. O Zé Pedro, foi ideia do Zé Pedro, da Joia Moderno, e ele chamou a Nina para ser a curadora, para escolher os cantores e tal. E Nina teve total liberdade, a condição é que eu não ouvisse. Eu falei, que bom que eu não ouvi. Depois, quando eu vi, eu fiquei emocionado várias vezes e tudo. E tem uma faixa especialmente que eu fiquei louco, Clareou. Sabe por quê? Porque foi feito por aquele americano que gosta de ska, como é o nome dele? Que tem um estúdio no Copan. Produtor. Eu sei, sabe qual que é? Não sabe, eu sei quem é. Eu sei quem é. Gente, eu sei quem é. Escapou o nome. Ele trabalhava, ele tem disco lançado pela Trama, a gente tá aí há um tempão, um americano. E ele fez um arranjo reggae primitivo. É maravilhoso. Eu fiquei aquilo, acho a melhor faixa aquela, com a Marieta e a Mariá cantando, né? Clareou como eu ouvia lá em Londres. Aquilo foi uma coisa. Agora tudo é muito bonito. Tem a faixa blues, que é lindo, com a Cell, né? Tudo ali é muito bonito, cada um fez a sua maneira, a coisa, mas essa faixa especialmente, e a Bluebell tocando Bossa Nova, né? Bluebell com o Serrone, né? Sim. Lindo, aquilo ali eu fiquei emocionado também, muito bom. Assim, sentar com o Péricles, assim, a gente tem vontade de ficar até amanhã, batendo papo, assim. Uma vez eu tive a oportunidade de tomar um café num lugar que nem existe mais, ali na Harmonia. Na Harmonia. E é sempre assim um papo delicioso que flui, que vai, assim. É por causa da nossa amizade. Também, mas assim, né? eu tenho muito orgulho de ter como amigo, assim, tenho um carinho enorme por você, pela Lídia, pela Nina, pelo Léo, assim, de verdade, assim. Que bom. Eu queria falar uma coisa, assim, a gente está ouvindo tanta história aqui, e o Péricles é incrível, porque ele é uma história que não acaba, que está sendo contada, que está sendo montada, e uma das coisas que eu admiro no Péricles, que assim, de vez em quando eu saio, eu vou ver um show. Você chega, o Péricles está lá, sempre. Está sempre ligado em coisas novas, sempre com uma cabeça assim, incrivelmente jovem. Na medida do possível, né? Não, mas é uma inspiração, Péricles, de verdade. Assim, muito obrigado. É um grande prazer assim, poder vê-lo. Para mim, eu acho que para todos nós é um exemplo vê-lo. Assim, é muito bom. Muito obrigado. Eu fico feliz por isso. De verdade. Somos amigos há tanto tempo. A gente agradece. Sim. Também, A gente já tinha se encontrado algumas vezes. Muitas vezes lá no Inedito. Isso. Né? Queria agradecer demais a sua presença aqui, Péricles. Foi um papo delicioso mesmo. Que bom. Tá, joia? Então é isso, Zé. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, valeu. Péricles. Então, todo mundo dá a mão. Pronto. Né? Obrigado. Aplausos. Obrigado. Obrigado.